Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou o Anderson Dica, sou fundador da Feotech, mas hoje eu estou aqui, inclusive na Feotech Brasil, para compartilhar com vocês uma saga que está me deixando muito emocional, muito feliz, que é o resgate dessa minha memória aqui com o meu Vectra GSI, que foi meu primeiro carro modificado. Fiz 2 episódios já, esse aqui é o 3º episódio da saga aí do Vectra GSI. Os 2 primeiros episódios foram assim, vou dizer assim, o 2º episódio foi o meu preferido de 2023. Foi um episódio assim que eu realmente me realizei, fiz uma lembrança de como é que foi acelerar esse carro aqui, reviver o meu primeiro racha, minha primeira vez que eu acelerei na minha vida de 25 anos atrás. Convidei o Caramelo, né, um grande amigo da época, contei toda a história do medo, da história como ele me intimidava e como é que eu lidei com isso. Foi um momento, inclusive, que me resgatou muito a minha lembrança da adolescência, da infância, das dificuldades assim, que digamos assim, que eu enfrentei, no sentido de lidar com os medos, lidar com os desafios e fazer tudo isso. E isso me deixou muito empolgado, assim, porque eu realmente trouxe memórias boas, consegui quase como se fosse uma terapia de trazer de volta os desafios e as partes boas, as partes ruins, lidar com isso. Bati um papo super bacana com o Caramelo no final do episódio, assim. Inclusive agradeço a ele por fazer parte disso, porque ele aceitou de uma boa a minha vigarice lá, que eu botei o nitro escondido para acelerar com ele, mas foi realmente muito legal. Me empolguei tanto com o carro, o plano nem era me emocionar, mas como eu digo para as pessoas, não te emociona. Às vezes eu acabo caindo nessa e estou me emocionando, e eu vou fazer agora, na parte 3 do Vectra, eu vou me emocionar, e eu decidi dar um presente para o Vectra, e eu vou fazer alguns upgrades aí que eu acho que vai ficar muito legal, fazer uma coisa realmente diferenciada. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, pão de queijo, porque esse episódio tem algumas coisas aí meio inesperadas, assim, que eu acho que vocês vão curtir. E para quem é um gearhead aí da nossa idade aí, de que tem 30, 40 anos, 50 anos, com certeza esses carros da década de 80, 90 são carros assim que tem um valor emocional muito grande. E eu vou estar trazendo esse carro aqui de volta da minha maneira, né? Vocês sabem que eu não consigo me conter, e algumas coisas eu faço da minha maneira. Um colecionador mais purista aí às vezes se incomoda, né? Prova disso é a própria Ferrari e alguns outros projetos, e o Cuda, mas agora o Vectra GSI vou fazer um negócio da minha maneira. Então prepara, bota na TV que esse episódio eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu tô curtindo pra caramba. Agora eu tô início de janeiro, toda a gurizada tá aí, o Lucas. Estão passeando aí? Sim. Tá? Qual carro que tu mais gosta desses aqui? O Vectra? Legal. E o Dudu e a Diane, qual carro que tu mais gosta, Dudu? Volkswagen. Do Volkswagen? Aí, ó, o Gol elétrico. E tu, Diane, escolhe um. O Calibra. Boa. Tá boa a Ferrari aí? Tava com saudade dela? Tava com saudade da Ferrari? Pai. Sim, sujou, não tem problema. Mas agora aqui é o seguinte, ó. Pra começar a missão do Vectra, ó, não descansamos nada, né? Pra começar, engatei aqui o Malagoli, que vocês conheceram, Rafael Malagoli. Esse cara aqui, ó. Vocês conheceram ele lá no episódio, no parte 1 do Vectra, né? Que na verdade, como eu já expliquei, graças a ele que eu consegui achar esse Vectra, né? Vou repetir rapidamente, mas quando eu estava procurando o Vectra para comprar, eu achei o perfil dele, conhecia, já tinha visto algumas vezes o trabalho que ele fazia da parte de restauração das peças de Vectra, e aí que eu pensei assim, cara, se tem algum cara no Brasil que vai conhecer quem é que tem os Vectra de coleção, os Zé Frizinho aí, é esse cara aí. E aí o Malagoli prontamente me indicou o Elton, né, que era o dono do Vectra, e acabou dando negócio, né. O que a gente não esperava é que, nada, o carro tinha acabado de sair da repintura e a gente tinha muito mais coisa para fazer nele ainda, né, do que o esperado, realmente. Mas aí eu tô aqui agora cumprindo a responsabilidade da indicação. Exato, eu botei ele no compromisso, aí, ó, não, brincadeira, mas ele sabia eu sabia também que esses carros aqui, ou é um carro 0 km que nunca teve... Não tem como um carro de 30 anos não ter... Realmente, mesmo 0 km, esses carros têm os defeitos crônicos deles, né? Exato, Queira ou não. Eu até acho que o meu, eu tinha um em 99, que era 95, tinha 4 anos de uso.
Ele tinha já coisas assim, erradas na época. Os defeitos crônicos deles. Eles aparecem. Estragavam, né? Independente do que. Mas o Malagoli aqui, na verdade, ele veio em dezembro preparando algumas peças, né? Isso. E aqui, vamos mostrar o que mais ou menos tu fez, né? O que tá fazendo, porque a ideia foi o seguinte, ele preparou algumas peças, ó, aqui tem algumas, ó. Então, por exemplo, assim, isso aqui era o... Isso aqui chama puta merda no Rio Grande do Sul, como é que chama lá? PQP mesmo. Essas molduras deles, elas amarelam com o tempo assim, né? Então isso daqui, nos primeiros vídeos que você fez com o carro, já dava pra ver um contraste. Sim. Né, dessas peças bem envelhecidas. E aqui uma que ele pintou, ó, por exemplo, essa peça aqui não tem. Inclusive essa... Solar. Depois pro teto solar, né? Essa tampinha do motor aqui tava faltando, né? E tu teve que fazer de fibra, ó. E olha só. Cara, a textura que tu consegue dar no negócio é impressionante, cara. Eu mesmo tava impressionado, assim. E as peças aqui, as amarelas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá tudo montadinho aí. Eu não sei se vai dar pra ver aqui muito bem, mas é uma diferença gritante, assim, do tom, assim, né? Aqui também, ó. E... Essa forração é igual dá pra ver nos sensores assim, como que tava amarelo, né? E agora tá tudo Sim. tom. E a forração aqui antiga era essa aqui, ó. Então, o que a gente fez aqui, ó? Ele trocou a forração, que inclusive isso aqui foi uma tentativa só temporária, né? Porque... essa estrutura de forro, o tipo de material dela, a cola não adere muito bem. Então isso daí provavelmente é um forrinho que é só temporário mesmo, Sim. Só até trocar o... Porque na verdade esse aqui era o tecido dessa que tá ali dentro, né? Isso. E olha só a diferença do tecido aqui, ó. Ele não é mais limpar, não é assim do tipo, o cara pensa, vou limpar o tecido, mas não é mais limpar o tecido, ó. Olha só. Ele já tá amarelão assim, ó. Aqui, ó. Dá até pra ver a diferença. Aqui dá pra ver, ó. Ele tá amarelão assim, ó, já não volta mais, sabe? Isso aqui é o crônico desses carros, igual eu falo. Mesmo carro que não foi usado, só do tempo... ele fica assim. Parece que a cola envelhece, fica amarelada. Né? E aqui o painel tinha um defeito crônico aqui, ó, que era na verdade esse afundado aqui, que acho que o Elton foi tentar ajudar e piorou aqui, que ele botou uma cola e apertou aqui assim e amassou. E aí... no entanto que quando ficou decidido que você ia ficar com esse carro, no mesmo momento eu já comecei a procurar um outro painel bom, né? E aqui na região... Tu comprou aqui na região, né? Foi em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Eu consegui localizar uma sucata que estava em bom estado. Aí você olha o painel hoje, o painel tá que nem zero. Sim, esse painel aqui dá pra ver. Aí a gente trocou o painel, ó. Ele tá assim, ó. Inclusive, ó... Tuyo, não me passa aquele selante aqui que eu não gosto, tá? Fica tudo melecado, fica feio, tá? Eu gosto dele assim, fosquinho, tá? Daí ontem eu fiz a instalação da churrasqueira nova nele. Sim, que é essa parte aqui dos tweeters, ó. Essa capa de tweeter é ele que fabrica tudo, ó. E essa churrasqueira nova, que tava tudo quebrado aqui, na verdade, né? Ela já tá em... Tá os pedaços aqui, ela esfarela, né? Ela literalmente mancha, assim, ó. Se fazer uma forcinha aqui, você vê que ela... Ela fica... E ela vai aqui, né? E aí tem as outras peças, assim, que... Por exemplo, isso aqui tu mesmo que injeta, né? Isso daqui já é de um molde bem antigo, mas o processo é o mesmo de produção das manoplas, né? Cara, a manopla aqui é uma coisa impressionante, ó. Eu falei pra ele, ó. Olha, quando ele mostrou a manopla, o que vocês veem de diferente nessas duas manoplas aqui, ó? O tamanho, eu falei, tu errou o tamanho da manopla. E aí ele me explicou que ela incha. E ela incha. A primeira coisa que o pessoal, quando compra a manopla nova que eu produzo, tem gente que não conhece muito bem o carro, a primeira coisa que eles estranham é o tamanho. O que acontece é que ela incha com o tempo. A gente consegue perceber a dilatação da original, é porque primeiro que ela fica solta no miolo. Sim, né? eu percebi quando inclusive vamos botar um replay aqui, quando eu fui puxar a marcha, arrancou fora, porque aí ela fica solta porque ela dilata tudo, né? E outro é que ela chega num ponto tão extremo que ela começa a trincar a manopla, ela fica toda rachada, é justamente por causa da dilatação. Caramba, que louco, eu nunca imaginei que ela dilataria assim, ia inchar dessa maneira. E essas peças aqui, isso aqui é impressionante, tu faz ela, né? Essa daqui é uma original que eu só restaurei ela. Essa aqui que tu faz. Que essa aqui ela quebra a original também. Daí a novinha eu já fiz mais uma nova também, coloquei no painel, ela já está instalada. Sim. Aí aqui eu tô fazendo um mix, né? Essa aqui é que tu fez? Essa é nova que eu produzi, essa peça eu
peguei uma original, restaurei, que ela não tinha arranhado, não tinha nada. As peças de lá do porta-luva vão ser a mesma coisa. Aqui, ó, a gente tirou, o Tuyo deu uma polida nessa peça aqui, ó, que é a capa dos painéis aqui. Bem dizer que no interior desse carro vai ficar faltando só os forros de corte, né, que eu consigo produzir a estrutura do zero e faço a restauração das molduras, isso no ano que vem a gente faz. E essa soleira, que é uma peça crônica do Vectra, que eu ainda estou bolando soluções. Sim, porque ela fica soltando, né? E aí depois a gente vai fazer o teto, né? Só que o teto aqui, ó, olha só, o teto já tá aqui, ó. Fiquem tranquilos que eu não vou cortar nas colunas ali, que nem esse ali foi cortado, ó. Porque esse aqui, na verdade, é o Vectra doador, mas onde é que eles desponteiam aqui? Vai ser aqui, ó. Aqui no carro é mais fácil de ver. Quando puxa essa borracha aqui, ó, os pontos de solda ficam todos aí. Essa calha. Né? E o único ponto que ela é soldada, tipo, ela é ponteada de fora a fora. O único ponto que ela é soldada é embaixo dessa moldurinha, que também é só encaixada, essa pecinha, né? Então tira o vidro traseiro, o dianteiro, escrava ela. Sim, e esse vidro aqui a borracha já tá meio mal colocada aqui, né? Ela tá meio, aqui nesse canto ali, ela tava meio escapando ali, tava meio feio. E uma outra coisa que a gente vai fazer depois, assim, então vai tirar o teto, vai botar o teto solar. E aí o forro aqui tu já desmanchou, mas ele começou a quebrar todo, né? Eu tô restaurando essa estrutura, porque a pessoa que mandou esse forro sucata pra gente não teve cuidado com o acabamento interno, então ele quebrou tudo. Sim. No transporte. Mas isso eu tô restaurando hoje ainda, vou fazer a forração dele e ficar novo. E aí quando vai restaurar, vai deixar a forração e o forro eu vou deixar guardado. Isso, eu deixo guardado. Aí o Tuyo vai ficar a cargo aqui, eles vai gerenciar a parte de trocar o teto. A gente vai pintar essa traseira aqui, ó, que alguma coisa aconteceu aqui na hora da tinta, provavelmente acabou a tinta, eles botaram uma cor, prepararam uma cor diferente do tampão ali. E a portinha do tanque também, dá pra botar um contraste aí. Sim, tá um contraste ali. A câmera vai pegar. E aí vai pintar a tampa traseira, o teto, o capô. E aí tá o senhor. E aí com isso vai dar um revamp no carro assim e vou botar o teto solar. Eu fiz uma enquete esses dias das rodas, que eu até vou mostrar umas fotos pra vocês, ó. Porque essa roda aqui eu achei que ficou, obviamente ela ficou muito legal com esse pneu 205/50 15. E eu tinha um amigo meu lá, o Gui Ethics, tinha um jogo de 17. E aí a gente botou, eu até vou botar as fotos aqui como é que ficou as duas rodas aqui, mas a 17, aquela lá era um pneu muito pequenininho, muito baixinho, assim, muito fita isolante. Eu acho que ela ficou errada, assim, o carro precisava ter uma altura mais baixa. Então acabei deixando as 15, que eu acho que fica mais race assim com esse pneu especialmente. Mas da tua parte é isso aí, né? Agora é acabar, né? O meu negócio é acabamento. Só acabamento. E uma coisa legal do Malagoli, que na verdade tu é viciado, ou gosta muito de Vectra, mas tu faz qualquer carro. Já fez peça de Porsche, faz peça de um monte de carros, né? De vez em quando eu pego uns projetinhos diferentes assim. De vez em quando clientes mandam pra mim outros carros lá, tipo, às vezes o mesmo cliente mandou um Monza Tubarão, que é uma linha que eu não trabalho, né? Embora eu conheça algumas coisas. Mandou Uno, Turbo, tipo assim, alguns clientes... Já fez Ferrari, não? Tem uma ali esperando. Então vem cá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tava pedindo pra ele, ó, uma das próximas aqui é a Ferrari, ó. Dá uma olhada dentro aqui e eu queria que tu desse uma olhada assim, o que tu acha que dá pra fazer. Isso daqui pra começo de história é um sonho de pensar só em chegar perto de uma. Então experiência com elas eu não tenho nenhuma. Eu acompanho muito o canal da Throttle nos Estados Unidos, né? E... Mais embaixo. Aqui, né? Aí, tá vendo? Aí, ó. Já vi em vídeos, mas primeira vez. E o que eu sei que é crônico do interior desse carro, desmancha as peças tudo ali, ó. de console central, elas perdem uma película, aparece, mancha tudo. Aqui no painel, aqui já tá dando pra ver ó, o revestimento dele de escola, né? Até os difusorzinhos de ar desse carro, igual esse aqui já tá recuperado, tá vendo? Eles quebram também com facilidade. É uma coisa que dá pra gente encarar assim, a restauração disso. O console central ele até tá quebrado uns pedaços ali, se tu olhar. Eu até botei eu troquei os adesivos de cima assim, eu dei uma mini restaurada neles, mas... dá pra ver que a pintura dele já foi refeita ou retocada, aqui tá dando pra ver uma... não tá batendo, né? Mas... Isso daqui dá pra encarar um projetinho também. Então tá, tu vai cair num outro golpe de churrasco que amanhã dessa. E no calibre aqui, dá uma olhada ali, me mostra assim, porque ali tem umas coisas, por exemplo, o forro de porta foi feito com couro, né?
Mas o forro de porta do Calibra, ele não tem o mesmo defeito crônico do Vectra, né? E aqui vocês fizeram ele no couro para personalizar o interior do carro. Sim, ficou... Foi muito bem feito, inclusive. Né? Combina mais com o banco. E foi feito uns 10 anos atrás, ou não, 15 anos atrás, até te falar. Mas foi até muito e no resto aqui do Calibra, o que tu diria? Aqui a gente tem que colocar aquela... a bolota tá né? Tá ali no porta-luva. Antes de voltar. Tá no porta-luva do Vectra. Tu viu ela? Não cheguei a ver não. Mas antes de voltar pra BH eu faço a substituição dela. Porque essa manopla ali, ó. Olha aqui, ó. Ela é do Cruze, né? É do Cruze, ó. Não casa com o interior do carro. E aqui o dele que eu pretendo fazer é desenvolver a churrasqueira de painel, né? Porque a gente consegue fazer uma melhor do que essa tampinha aqui, ó, eu perdi uma vez e eu nunca mais achei, ó. E o forro foi feito no preto, ó. Isso é muito gosto pessoal, né? Tem gente que gosta dele. Esse aqui eu mudei realmente pra fazer mais escuro mesmo o interior, mas já tá... A posição do Fanatec aqui ela foi bem mais... Sim, mais agressiva ali. Né? Mas o interior do Calibra até que ele tá bem... ele tá bom, né? Show. Aqui tem os de porta também que tu já fez, né? As colunas eu tinha feito ela no ano passado, então só que a gente usou um outro tecido para forrar. Aí eu vou fazer a forração delas com o mesmo que a gente está usando agora. Com o mesmo tecido. E esse tecido que é uma missão, né? Não é uma referência, sempre muda, né? Isso é porque não existe mais o padrão original do veludinho dele, né? Então, o que acontece é que eu consigo esse que ele tem a mesma tonalidade do padrão original. Só que ele é tecelado, né? O original era um veludo. Aí a questão com esse tecido é que sempre muda de tonalidade. Sim, aí tu tem que comprar e testar para ver se dá. Esse ano ele vem de um jeito, outro ano vem do outro jeito. Tem que ficar bem atento com ela. Show. Cara, mas beleza, tá ficando top. Muito obrigado aí. E agora vamos pro resto dos upgrades aí, ó. Cara, tem mais surpresa daqui a pouco aí, ó. Começou a chegar os caras no golpe agora aqui, ó. Jaime aí da Columbia, mas calma aí que daqui a pouco a gente fala contigo. Vocês nem sabem o que ele tá fazendo no Calibra ali. Esse ali é o Calibra, não é o Vectra, ó. Mas o outro cara que eu botei no golpe aqui, esse aqui, ó. Pior que é capaz de eu ter que pagar o churrasco ainda. Giovanni Med. Esse cara aqui é das antigas, hein? Isso aí, né? Quantos anos de parceria, né, Anderson? Cara, tu tá velho, hein, meu? Eu, né? Sou eu que tô com a barba branca, olha aqui, ó. É isso aí, cara. Vamos lá. Vamos abraçar esse pepino aí que o Anderson nos passou. O Med, pra quem não sabe, ele foi o precursor do golpe do churrasco. Sem saber, né, Anderson? Foi, o que ia tomar de extensão esse golpe, né? Foi o culpado dessa história, sabia? Eu sou o culpado. Ele foi o meu primeiro carro mexido nos Estados Unidos, que eu cheguei lá em 2017. Coitadinho, nem sabia o que fazer. Comprei um Corvette Z06 lá, o preto aquele. Já comprou bem, né? Acertei, pelo menos. Você acertou bem, já de cara no carro, né? E aí o Matt estava atravessando os Estados Unidos numa viagem muito louca. Me ligou. Eu vi no teu Instagram que tu estava atravessando. Eu estava viajando e me chamou. Eu mandei uma mensagem, onde é que tu tá indo? Tô indo pra Flórida. O que tu vai fazer? Passa aqui, vem cá, vamos. Passa aqui. Passa uns dias aqui, me dá uma mão, só botar um kit, um Supercharger no Cheguei lá, nem macaco tinha, né, no C6. No C6. Cara, nem macaco tinha na oficina, lembra? E aí tu acabou... fazer banca, tudo, né? Ficou semanas lá, envolvido. Foi um mês só na Corvette. No Corvette. Só um. Instalou o kit Supercharger lá. Plug and play. Cara, que teve de mudança de fabricação naquela história, né? A gente puxou caixa, fez embreagem também junto, lembra? Fizemos linha de combustível junto. A gente fez tudo. Instalamos um FT. E a gente só não fez cabeçote que tu tinha feito em terceiro, lembra? Eu tinha feito antes. Isso, mas foi bacana. E vou dizer, aquele carro nunca pulou uma correia, nunca deu um pepino, nunca. A Bonder foi boa, Vinícius. Só que é o seguinte, agora anos depois, hoje o Med, pra quem não conhece, tem o Medcast, A gente tem o Medcast, a gente tem o treinamento, né? Hoje a gente não faz, só pros parceiros, assim, que nos enrabam, a gente faz, né, cara? E hoje a gente passa o treinamento pra galera. Hoje a gente treinamento de escapamentos. 100% online, com curso de solda TIG, curso de ponteira. Então a gente tá passando conhecimento, né, Anderson? E eu falei pro Med o seguinte, cara, eu tenho uma proposta pra te fazer. Só que eu tenho um desafio grande, que é o seguinte, tirar o barulho de Uno do Vectra. Olha que ele me arrumou. Eu não vou nem falar o nome, né? Tá, levanta aí, vamos lá. Vamos levantar o carro porque eu vou mostrar pra vocês o que é a ideia do carro aqui, ó. Tá, agora levantamos o carro aqui, ó. Primeira coisa, vamos dar uma olhada na situação atual do escapamento. Minha primeira reclamação é a seguinte, eu não quero um barulho de Uno, que é o barulho que tá aí. Esses GM 16 válvulas é safado, assim,
é desgraçado, porque ele tem alguma característica que ele fica estridente assim, né? E aqui, ó, então aqui tá o escapamento coletor original, ó, que é um 4 em 2 em 1 assim. Ele é até bacana, mas ele é curto, ele é bem fininho assim, ó. Especialmente aqui, ó, ele fica um tubinho, sei lá, 1 polegada e pouquinho aqui assim. E aqui, ó, vamos ver, ó. Que tem um... Cara, esse é entre 2 e 2,5 aqui, ó. Não chega nem a ser 2,5. Tubinho bem pequeno aqui assim. Tá com as molas original, né? Aqui tem um turbalzinho, que nem a gente chamava na antiga, né? É. E aqui o escapamento meio que de uma original. E aqui faz a curva. E aqui tem umas transição estranha, ó. Que aqui foi aumentando, tipo, daqui pra cá, pra cá. Lá pra 3 polegadas. E um abafador aqui daqueles bem normal e uma ponteira meio retangular, mas cromada. Então, assim, o que que é a ideia, assim, é fazer o mais, fazer de 2,5, né, inteiro de inox. E o que tu acha que tem que fazer para o barulho, para o som ficar adequado, assim, para não ficar muito barulhento? Primeira coisa a gente vai trabalhar com uma restrição maior, que é mais fácil a gente restringir um pouco mais e tu me dizer assim, Mamed, ficou muito baixo, eu quero um pouquinho mais de som, em função dessa ressonância dele. Porque o aspirado nessa configuração é muito fácil, já é cancerígeno desse motor ter uma ressonância do meio para alta. Então a gente vai trabalhar com um abafador grande no meio e um outro abafador grande no final. Se fosse um projeto convencional para o pessoal assim querer barulho bem alto, a gente trabalharia só com ressonador no meio. Sim. Tem uma opção também da Haustec que o pessoal tem um Valvetronic aqui. Isso é legal, hein? Tu entendeu? Porque daí tu pode, tipo assim, ó, quando tu tá com ele aberto, tu teria só o abafador do meio. Por exemplo, se tu for correr, é como se tu tivesse só o abafador do meio. Com ele fechado, tu tá com os 2 abafadores. Mas como é que é esse negócio da Haustec? O que acontece? Dentro do abafador, ele tem uma derivação, tá? Onde ele vai deixar reto, quando fecha a válvula, ele vai deixar reto o cano dentro do abafador. Entendeu? Fechou, ele tá restringindo. Isso cara, tudo dentro. Eu já escutei bastante falar dos caras, assim, eles são muito... Cara, muito eu só trabalhava com eles. Tipo assim, foram, cara, mais de 5 anos de parceria, não voltou nunca nenhuma malha flexível. Caramba. Entendeu? Então, a gente zela por uma coisa boa. Pode acontecer o problema? Pode. Mas, olha, até hoje, eu só tenho que tirar o chapéu para eles. E como é que é os abafador deles, assim? Cara, tipo assim, é um abafador todo inox, de alta performance, fluxo bom. E o que acontece? O abafador de inox pode fazer várias configurações. No abafador da Haustec, eu achei uma configuração intermediária, que ele não era nem muito solto, nem muito aberto, e nem muito restritivo. Entendeu? Então eu conseguia configurar bem os sons dos carros com esse abafador, né? Entendi. Daí eu zelava pelo número de abafadores, geralmente. E o tamanho, né? Sim. Será que o Serginho tem alguma ideia? O meu parceiro Vou chamar ele aí, vamos chamar ele aqui. Bater um papo aí com ele. Vou chamar ele aqui. O Serginho é parceirão, né? Vamos ver se ele nos atende aí. Então... E aqui porque vai ter os espaços aqui também, né? Vamos ver se ele nos atende aqui. Olha aí, ó, o homem atendeu, Anderson. E aí, tudo bom, meu? Tudo certo? Te apresentar o Anderson, no primeiro momento, não deve conhecer, né? Não conhece, primeiramente eu fico lisonjeado de estar conhecendo. É uma honra. Então é o seguinte, ó, o golpe também vem junto. Escuta só, Vectra GSI, pô, foi o primeiro carro de pega do cara. O Anderson chegou e perguntou, meu, que produto que tu indica? Eu só indico a Haustec, foi uma parceria de muitos anos com ele. Nunca tive problema de volta de produto, de abafador estragar, então vamos pra cima deles. Não, bacana. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o Anderson por tudo que ele fez aí, por nós entusiastas, né, de carro esportivo. Toda a história dele é uma honra estar podendo conhecer ele. E eu vou falar assim, né, hoje estou nesse mundo, né, de carros, mas o Anderson sempre foi uma inspiração para nós que vivemos tudo isso, né. Eu acompanho desde que eu era criança, toda a história da Mantec. Não bate chamou de velho pro tabela, Anderson. Tá bom, eu. Bateu mesmo. Tu viu só? Eu lembro quando eu era no Haustec, agora o negócio virou um painel. Isso aí. Graça demais. Serginho, me diz uma coisa, Vectra GSI, qual é a dica que eu dei pro Anderson aqui? Tu como trabalha com vários preparadores de escapamento também, daqui a pouco tu também tem um respaldo. E eu acho que a gente progride quando a gente troca ideia com vários profissionais. Eu não sou dono da verdade e nem ninguém é. Então quando a gente troca uma ideia, a gente consegue chegar no melhor resultado. Me diz uma coisa, qual foi a ideia que eu dei aqui no Vectra GSI, que ele não tem um barulho original muito bom? Então eu falei para ele, cara, vamos botar 2 abafadores, um grande no meio e outro grande atrás,
Só que daí veio a ideia do Valvetronic. Como é que é esse negócio do Valvetronic? Ele... Explica pra ele. Eu vou até falar um negócio. Era até uma ideia que eu já estava pensando em dar para vocês, né? Justamente, eu não sei se o Anderson vai ou não usar esse carro no dia a dia, mas se ele também for utilizar esse veículo no dia a dia, qual que é a vantagem do Valvetronic, né? Primeiro porque a válvula dele é a vácuo, não é uma válvula eletrônica, então daria tanto para usar o vácuo original do próprio veículo, com uma solenoide para fazer o acionamento de abertura e fechamento dele, tá? E o mais interessante desse abafador é o seguinte, eu falo que é o nosso campeão de venda da linha de escapamento, porque o cara que tem família, ou que coloca um filho dentro do carro, ele tem um momento de silêncio e ele quer ter um momento de esportividade. Sim. Então, o Valvetronic, cara, é uma receita que, vamos falar assim, nós fomos aperfeiçoando ao longo dos tempos, foram tendo vários Valvetronics, até nós chegarmos na receita que é hoje, eu falo que ela é perfeita, né? Ela dá um ronco muito límpido, muito gostoso quando ele está aberto, e quando ele está fechado, ele praticamente é silencioso, porque... É isso que a gente procura. Tá, perfeito. Deixa a válvula pelas fileirinhas, imitando um abafador original. E aberto, praticamente você vai ter as notas termoacústicas, Sim. termocerâmica ali, que vai dar o tom, né, do grave, do escapamento, que vai deixar ele bonito, né, dar aquele ar, né, de ronco bonito, vamos falar assim. Então, eu acho que para esse projeto aí, que você colocou o GS, já é difícil de acertar, eu acho que não... Ótimo, cara. Ótimo vendedor, já nos convenceu, tá? Já vamos separar um Valvetronic e um abafador grande para botar no meio. O resto ali, a malha flexível, vai vir tudo House-Tech aí. Prepara a lista, Serginho. Aquele só gratidão aí por estar podendo participar desse projeto. Bora lá, vai ser legal. Obrigado por estar me dando essa oportunidade de poder colocar nossos produtos Aí. no seu projeto. Tamo junto. E, cara, Fechou. então, o médio aqui, o que ele recomenda, eu confio também, viu? Então, Olha a tamo junto. responsa, hein, cara. Olha a responsa, hein. Lá no MED ele é um mago da solda, né? Pô, tô longe disso, cara. A gente trabalha por isso. Ele faz que ele agora começou a passar pra gente, pra É isso aí. Legal. Serginho, obrigado, Tá? querido. Prazerzão. Quando tiver por Porto Alegre ou em Atlanta, aparece pro churrasco aí também, viu? eu acho que eu vou preferir lá em Atlanta, hein? Tá bom. Show de bola. Abraço, Serginho. Valeu, meu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Show. Então, Não, cara, gente boa, né? Serginho é parceria, cara, de muitos anos, né? Então. E a gente vai ponteira seguir. aqui? Ponteira, cara, acho que se a gente não achar nada aftermarket pronto, Vai eu fazer. já tô bolando pra gente fazer. É. Então eu vou me dedicar a fazer. Vamos fazer uma ponteira no mesmo padrão, ela é parecida até com aquela do Corsa GSI também. exatamente. Só que daí o que acontece, Anderson? Eu acho muito pequena pro Vectra. Então Sim. a gente vai fazer alguma coisa maior. personalizada pro tamanho do Vectra, entendeu? Na verdade, assim, ó, vai ser um 2,5 quase retangular, assim. É que na real 2,5 vem na traseira. Ah, entendeu? sim. Se eu fizer o mesmo 2,5 diminuir, vai ficar muito pequeno. Ah, então tá. o que nós vamos fazer? Aqui era como se fosse 3,5 na proporção, Ah, tá. entendeu? E atrás vem para 2,5. Outra É. coisa, Anderson, a gente vai acompanhar. Aqui esse tuveiro está saindo na diagonal. A gente Sim. vai acompanhar É. a linha do para-choque. Isso é importante. Isso né? é importante. O pessoal bem tem que se lembrado. deter. Alinhamento. Escapamento tem que deitar embaixo, cara, e tu tem que estar alinhado. É. Tem que, sabe? Tu tem que ser homogêneo o troço. Agora tu já me mostrou aqui umas coisas que eu não tinha visto, ó. Tá torto isso aqui, ó, tá mais pro lado. Cara, eu sou extremamente chato com isso. Eu deito embaixo do carro e fico olhando. Enquanto não estiver reto, alinhado com a estrutura do carro, cara, eu não sossego, cara. E eu acho que o objetivo é esse, né? Aí, aqui, ó, na verdade o Jaime eu nem falei com ele ainda, mas ele já trouxe uma missão aqui, ó. Pega o escapamento na mão aí, vamos... Ó, Esse aqui é um 4-em-1 que ele tinha de um bom Standard esse Light. 4 em 1, olha só. 4-em-2-em-1, né? É 4, 2, 2 em 1. E ele é todo nos tamanhos aqui, ó. Aham. É bacana. O dimensionamento dele, tu vê que é bem bacana. Nós vamos fazer o quê? Vamos remover essa manta, ver como é que ele está por Sim. baixo. E daqui a um pouco nós temos duas opções aqui. Ou a gente pode só polir, Aham. ou a gente pode também dar o banho de cerâmica. Daí a gente vê o que é melhor, o que, Tá. que tu quer. E aqui nós vamos botar uma malha flexível também. Sim, Porque ele está todo rígido, né? Que é onde vai evitar qualquer vibração para dentro do carro, né, Anderson? sim. A gente faz Cara, isso daí. Show de bola. Então agora, o que é os próximos passos aqui? Cena dos próximos capítulos. Aqui, grudar de machado esse escapamento aqui. Agora a gente vai mandar a lista lá pro pessoal da House-Tech para eles mandar os materiais pra gente. Eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer, Anderson? Vou pontear todo o escapamento aqui dentro da Fiotech. Aham. Vou levar lá pra minha loja, soldo todo lá Tá. e venho e monto aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No decorrer desse episódio, eu vou botar umas imagens tuas. Perfeito. Quando tu gravar, tu me passa alguma coisa Perfeito, e a eu gente... te passo lá. E aí eu vou acompanhar como é que vai ficar. Show. Abraçado. Agora é o seguinte, ó. Esse outro cara que apareceu aqui pro golpe aqui, ó,
para missão. Foi convidado para um churrasco, hein? Foi intimado, na verdade. O Jaime, para quem acompanhou o episódio 2 ali do Vectra, quando eu estava em Santa Cruz acelerando, o Jaime é o mago dos GM, dos Standard Light, dos aspirados, né? Eu gosto. E gosto do encrenca aí, muitos anos aí, né? Bastante tempo, principalmente no GM, né? Precursor, né? Vou dizer assim, um dos primeiros caras a fazer um GM de arrancada aspirado, né? Aspirado, sim. São poucos que fizeram, né? E é uma pena que não tem mais, né? Porque tem potencial esses motores, na verdade, não só a GM, né? Ford, enfim, outras linhas, Honda, né? Tem um baita potencial, né? Mas estamos aí para E o Jaime é o seguinte, o Jaime é de Lajá, né, perto da minha cidade natal. Ele, inclusive, foi olhar um dos Vectras lá, que era um candidato lá que não foi selecionado. Mas depois disso, quando eu montei o Vectra, a gente foi acelerar, que eu vi que não vinha os HP, e aí um dia que eu disse, cara, vou ter que fazer um motor de verdade. E aí, como eu disse antes, esse Vectra já me deu alegria o suficiente para eu dar uma recompensa para ele e vamos fazer um motor bacana. E aí eu te convoquei o Jaime e falei, cara, se tem um cara que sabe dos aspirados GM, é da minha região, parceria, é o Jaime. E aí a gente começou a trocar uma ideia, né, de fazer, o que fazer no motor. E uma das coisas que a gente pensou foi justamente fazer cilindrada, né? Para fazer aspirado, nada substitui a cilindrada, né? Isso. Vamos fazer um motor diferente, um projeto novo, assim. Nos GM 4 cilindros, eu acho que vai ser o primeiro que a gente sabe, né? Se tem notícia. E aí a ideia, então, algumas coisas que a gente já definiu, assim, né? Estava no debate ali entre o virabrequim de 2.2 e 2.4. Isso. Mas eu tenho um pedido especial, tu tem experiência com 2.2, que ele vai mais uma faixa maior e tal. Isso. Mas eu gostaria muito que fosse o 2.4 para ter o máximo de cilindrada, só que aí tem um desafio que tem que fazer. Tem que fazer um desenho desse motor aí. Fazer um RL melhor, né? Isso, o projeto é totalmente diferente do motor original. E aí usa o bloco do 2.4, 2.2, 2.4, que é o mesmo bloco? Tanto faz, isso. E vamos usar o virabrequim da S10 2.4, 8 válvulas, né? Que é 100 milímetros, né? 100 milímetros. Pistão, aí, que diâmetro de pistão? O diâmetro a gente não definiu ainda se vai ser 88 ou 88,5. Sim. A gente está ainda, o projeto ainda não está no papel ainda, né? Só está na conversa, né? Mas está... Mas algumas coisas que a gente já definiu vai ser legal. Vai. Biela de titânio. Biela de titânio, pistão também vai ser AFP, vai ser um pistão Special Ordem, né? Exclusivo para esse projeto. O cabeçote também vai ser feito pelo Stumpf, né? Todo o desenvolvimento por eles, né? Então, só voltando da biela a gente estava discutindo sobre... Biela e pino, MTR, né? Porque a MTR também fabrica biela de alumínio, até eles estão fazendo, eu vou dar um spoiler, estão fazendo biela de alumínio para o meu jet. E aí a gente estava conversando com o Marcelo e ele disse, cara, de repente para o aspirado, faz uma biela de titânio, né? E aí eles vão fazer a biela de titânio para o C24, C25XE aqui. E aí a gente vai fazer bem mais longa, né, para dar esse RL maior. Pino com eles também, toda a parte para parafuso pino eles com têm DLC, também, né? Vai ser H13 com DLC, né? Parafuso também MTR, vamos usar... E aí pistões AFP, né? A gente vai fazer É um projeto bem nacional, assim, pouca coisa de fora, né? Bem pouco, né? E então pistão AFP, vamos fazer um desenho especial ali, bem uma coisa que já tem bastante experiência, né? Vai ter dome, taxa, né? Quanto tu quer de taxa? A gente vai trabalhar entre 13,3 a 13,7 de taxa. A gente, na hora ali, vai definir certinho na hora de montar o projeto, né? Mas vai ser nisso aí, não vai passar disso não. Tá. E só nisso aí, já com cilindrada tipo quase 2.5? A ideia, dependendo do combustível que a gente usar, é chegar próximo aos 300 cavalos de motor. Aí vai ser... Para ter uma ideia, hoje ele está com 125 de roda, que dá uns 150, 160 de motor e pau e corda. 150 de motor e pau e corda. Mais ou menos. Vai quase dobrar a potência. Só que para fazer isso, aí tem uma outra parte que era importante, que é o seguinte, é o cabeçote, né? Aí tu tem um cabeçote lá que tu usava no Standard Light, né? Isso, a gente vai pegar o casco dele, né? Comandos a gente vai usar os... Aí tem a história que vocês devem estar se perguntando por que o Calibra está desmontado aqui, ó. E por que ele já apareceu agora aqui, ó. Porque o Calibra, na verdade, eu tenho um par de comandos que pessoalmente eu gosto muito, o Jaime também concorda, que é esse comando aqui que é um Schirik, é uma marca alemã, né? Dr. Schirik, que é o 276 da Schirik, que tem 10,7 de levante. Aqui está a admissão. E esse comando aqui é um comando muito especial, porque ele justamente é um comando que tem um desenho, ele ganha de baixa, ganha de alta, ele dá torque. É um comando que tu falou que vem no Super Boss, nos motor? Ele saiu uma versão do Schirik lá fora, o primeiro projeto, com 170 cavalos a gasolina.
E aí depois eles reduziram para o comando original, né? Até porque precisava de mais força em baixa, né? E quanto maior o comando, tu vai perdendo, né? Vai ficando mais em altas rotações, rotação, né? E no Calibre aqui, para ter uma ideia, o carro tem 550, acho que foi de roda, com 2 kg de pressão. É fantástico, gira 9,5 e pouco. Claro que é um motor 2.0 menor, né? Mas é fantástico esse motor. E aí o que a gente resolveu fazer? Como esse comando é muito difícil conseguir, a gente vai tirar esse comando e vai tirar a cópia dele. Até eu vou falar o seguinte, ó. O Jaime vai ficar com alguma cópia, Sim, a gente vai fazer mais cópias, se alguém, no caso, querer algum parzinho, aí a gente vai ter disponível. Então a gente vai fazer mais cópia dele, porque esse comando, cara, é fantástico. Aí, então eu vou acabar tendo o mesmo comando do Calibra, vou ter no Vectra ali. É um comando que funciona muito, tanto para o turbo com aspirado, como são 2 comandos individual, a gente pode mexer em lobby, então é bem tranquilo, tanto no turbo como no aspirado para a gente montar. Funciona e funciona bem. Então o que a gente está fazendo agora? Está tirando os comandos Chiric aqui para mandar copiar. Isso. E aí, na verdade, vamos botar um par de comando original para o Calibra não ficar parado, na verdade. Deixar ele funcionando original. Até porque o ciclo base desse comando, do Chiric, é igual ao do original, né? Então é tirar um e botar outro. É fácil, né? As folgas vai ficar igual, como já é com tucho mecânico, né? Então é só conferir depois as folgas e tá tudo certo. E aí uma das ideias, aí tu trouxe o coletor aqui que eu já mostrei antes, Sim. né? Que esse coletor aqui foi usado no STL, foi o primeiro carro a entrar nos 7 segundos na categoria e foi com esse coletor aí. Ele tem um desenho todo particular aqui para ter os dutos iguais, ó, dá para ver. Isso. É um diâmetro bem considerável de primário ali, aí vai um 4x2, ó. Ele vai ali um 4x2 e depois ele é um 4, 2 em 1. Cara, muito legal. E 2,5 já aqui, aí que nem o Med falou, vamos botar um flexível aqui e fazer o escapamento até o final. Só abafador. Na hora que a gente definiu o tamanho do motor, a gente tem que ver aonde a gente vai cortar aqui, porque a gente tem que respeitar um tamanho aqui. Isso aí eu tenho que falar, eu não falei para ele ainda, mas vou comunicar a ele. Tipo, aqui não vai ser tipo, vamos cortar aqui, não. Talvez a gente vai ter que cortar mais pra frente aqui. Tá. Tem uns detalhezinhos que esse cano também tu usava sem o resto do Não, mas já é proposital assim, né? Sim, ele já tem um comprimento. Isso. Tu já aprendeu muitos anos também com o Clóvis e projetos, assim, né? Até a parte de retífica desse motor, quem vai fazer o Clóvis, né? Sim. Em parceria com a gente. Mais um parceiro aí com nós, né? É um baita parceiro que a gente tem uma parceria tanto de retífica, como eu também faço o acerto do carro dele, né? Então, estamos juntos, né? E para mim também é uma coisa legal, porque tá juntando todos os amigos, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é juntar amigos, assim, parceiros. E pessoas que gostam de GM também, né? Não, e esse projeto vai ser tri. Tem o Calibra, que é o tudo que dá no turbo, agora a gente vai fazer o Vectra no tudo que dá aspirado. Só que é o seguinte, ainda tem que dirigir... Vai ser um carro dirigível, um carro de rua dia a dia, né? Sim, um carro que tu pode acelerar assim, na teoria, imagina um carro que vai ter 300 cavalos aspirado. Cara, é bastante, né? É um desafio também, né? Vamos dizer que tenha 250 cavalos aspirado que seja. Não, mas vai passar disso. Passa. E um carro assim, que eu tô curioso para ver o torque dele e a resposta, assim. Vai lembrar um Opala com um comandinho. Imagina o negócio, né? Vai ser triste. A gente já fez uns testes em dinamômetro com outros motores, não parecido assim, muito próximo do que a gente vai fazer, sabe? E surpreende muito esses motores. Quando eles vem potência e vem torque. Se for pensar, um 2.5 praticamente com 13 de taxa, com comando, com cabeçote feito, com aliviado, né? O escapamento bem bacana. E a admissão vai ter que fazer uma usinagem por dentro, né? Onde é que vai ser o maior trabalho, o maior desafio vai ser na admissão, porque a admissão ela foi feita para dar prioridade a rotações em baixa, tipo entre 1.000 e 3.000 RPM. Então, assim, é um coletor que ele não dá prioridade em alta. Então, assim, vai ser bem trabalhoso. A gente vai ter que... Sim, é uma coisa que tu no Standard Light tu já tinha feito, porque é obrigado a usar a admissão original, né? Original. Foi um desafio. A admissão dele que não é uma admissão, vamos dizer assim, em questão de... Se tu comparar com qualquer outro carro, por exemplo, tu pegar a admissão hoje de um Gol GTI 16 válvula, ela é muito melhor se tu botar na banca e comparar eles, né? Não que são coletores de corrida, mas a diferença é grande. Sim, Cara, vai ficar tri. Vai. Então agora é o seguinte, os próximos passos aí, vocês vão acompanhar algumas imagens. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou estar voltando para os Estados Unidos no dia seguinte, mas o pessoal vai continuar na missão aqui e eu estou curioso para ver o desfecho desse carro aqui. A meta é até março a gente está, de repente, com esse carro andando, vamos ver. Tem bastante coisa para fazer. Não, mas dá.
se o pessoal conseguir, né? Todo mundo se empenhar ali ao mesmo tempo, acho que a gente consegue. Show. Cara, bom te ver mesmo. Igualmente. vamos continuar a missão. Obrigado aqui, por me procurar pra gente fazer esse projeto aí. Nossa, é uma satisfação. Nossa. Agora aqui, ó, sábado de manhã, quase funcionando já, o Vector já tá com os comandos original, o Jaime achou que ia fazer só ontem aí. Tivemos que voltar. Faltou umas ferramentas aí. Faltou. Mas agora Sim, tá. É só funcionar ele agora, tá pronto. Tá, mas antes de funcionar é o seguinte, hoje é o dia dos GM, né? Chegou aqui um GM muito especial para quem reconhece esse aqui, ó. Esse aqui foi do Kaká da UD, na verdade. E esse aqui é um grande amigo meu aí, ó. Seu Mauro, Dr. Mauro aí. Tá. Cara que essa aqui Ele nós me temos. influenciou, ele é o culpado. Vou contar essa história assim, Ele ó. é o culpado. Em 2000 e... Quando é que foi que tu comprou esse carro? 2010, 14, 11? Não, não. 14? Eu acho que 13. Não, 13 por aí, né? 13. Uns 10 anos, 11 O anos Kaká atrás. deve saber, o Kaká deve saber. Foi a seguinte, ó, nós morávamos no mesmo prédio aqui em Porto Alegre e nossas esposas se encontraram no condomínio, né? Acho que não sei se tinha se mudado, a gente não se conhecia lá. E aí as esposas lá, a Tati, a tua esposa e a minha esposa a Diane, se encontraram no condomínio e aí a Tati falou, antes que elas estavam falando, meu marido gosta de carro, eles também, é colorado também, tá dando um jogo do Inter. Não, a né? Tati falou assim, ó, não, olha aqui, ó, tem um carro que entra na garagem, que faz muito barulho, é um carro diferente, tu tem que conhecer. Era o Calibro. O Calibro é o culpado daí. E aí, sim, aí elas nos apresentaram, né? Sei que fomos olhar o jogo do Inter junto na TV, Isso. batendo um papo, aí falei do Calibra, acabou o jogo do Inter, eu te levei pra dar uma volta no Calibra, né? E aí levei pra dar uma volta, saímos assim no condomínio, uma aceleradinha, uma pisadinha assim, e tu ficou enlouquecido assim. Não, aí acabou. Aí eu fui picado, deu. Aí tu disse, mas como é que eu consigo comprar um carro? O que tu falou? Não, eu queria ter um carro bem simples, tranquilo, só pra dar um susto na galera. Aí foi que a gente ficou olhando, na época tinha os classificados, acho que era do Draxler Brasil. Não foi. No outro dia ele já tinha tudo, Não, já tava foi tudo. no mesmo dia. Foi no mesmo dia. No mesmo dia ele já arrumou. Na mesma noite, assim, do tipo, eram umas 8 horas da noite, eu olhei no Draxler Brasil, nós estávamos olhando junto no celular, assim, não tinha nenhum carro. Tinha uns carros legais, assim, mas nenhum que... Aí daqui a pouco eu me liguei, cara, o Kaká da UD tem esse Astra que ele tinha me comentado que queria vender. Aí mandei uma mensagem, quer vender o Astra? Eu quero, me ajuda aí, tô precisando vender, ele falou. Aí eu peguei, manda as fotos, mandei pra ti, tu olhou assim, quanto é que é, não me lembro quanto é que foi. Aí eu me lembro que era justo o preço, assim, né, porque até 10 anos atrás, assim, a gente não tinha a mentalidade de pagar o preço que custou. Né? Tipo assim, tu pagava... O que tu gastou? Tu não pagava o que gastou. Não. Tu pagava Até assim. hoje eu acho que acontece um pouco. Hoje tu já consegue. Tá melhor. Hoje assim, tipo, o cara Eu acho gastou que uma grana. é que o pessoal valoriza hoje. E aí na época foi que o valor era justo, assim, não conseguiria montar esse carro por aquele valor, nem de longe, assim, era um Astra 16 válvulas, já tinha com câmbio F23 e tinha umas coisas assim. Já era muito forte. E aí bem montado. E aí tu falou, tá bom, vou ficar com o carro. Aí eu falei pro Kaká da noite, tá, passa o Pix, não era Pix, né? Passa o número da conta, vou fazer uma TED, aí tu fez outro dia Já TED. foi, aí eu já carro, veio de São Paulo. Veio de São Paulo, aí era 11 horas da noite, o mesmo dia, a esposa dele mandou uma mensagem pra minha esposa, pra Diane, me arrependi de ter apresentado o Mauro com o Anderson. Acabou. E aí, na verdade, a gente morou junto no mesmo prédio ali até 2017 eu me mudei, né? Até, coincidentemente, por agora. Por esse mês eu tô com 7 anos. 7 anos que eu me mudei para os Estados Unidos. Mas a gente manteve contato, tudo. Depois disso, depois eu tinha quando em 2014, 15, o Luiz foi para os Estados Unidos, eu comprei aquele Calibra de track day dele. Foi boa. Essa aí é uma outra, hein? Essa é uma outra. Aí não dá pra contar tudo. Comprei o Calibra de track day do Luiz, né? Quando o Luiz foi para os Estados Unidos, e o cadete verde varejeiro, aquele, o GSI. E aí quando o Calibra ficou pronto, plotamos ele, fizemos o Diogo, deixamos o carro animal, assim, levamos pra Tarumã e eu fui acelerar a primeira voltinha, assim, só que tava com, cara, 1,5 kg de pressão, mais até. Cara, eu me apavorei, assim, e ele foi na carona, e ele tava de bobeira, assim, nunca tinha tocado um carro de circuito direito, eu acho, né? Daí só com Astra, né? Antes, né, de brincadeira. E aí foi dar uma volta comigo, eu me apavorei, assim, Tarumã, fiquei desconfortável, assim, cara, dá tu uma volta primeiro, porque eu não tô confortável no carro. Aí tu deu uma acelerada, virou... Quanto é que tu virou aquela vez, te lembra? Acho que virou um 17 daí. Mas era um tempo... Já era bom, né? Um carro que nem tava andando ainda. Aí deu uma volta boa assim, eu disse, cara, meu Deus, eu não me sinto confortável pra tocar isso aí. Aí eu disse, cara... Aí eu falei, não quer comprar o carro pra ti? Eles
Eu quero, então tá. Aí tá acertando lá. Eu precisava, porque eu andava no Astra. Sim, o Astra E eu tava precisava exagerando. transformar ele com um gaiola, com mais proteção. E aí casou. E aí tu acabou deixando. E o Astra, na verdade, vamos mostrar ele rapidinho aqui, ó. Mas tu acabou vendendo ele depois, Vendi, ficou uns depois anos... aquela coisa de sentimento, tem que voltar. Tem que comprar o carro de volta. Eu tenho que ter de volta. Meu primeiro carro, né? Aí, ó, Primeiro carro preparado. preparado. E o Astra ainda tá... Abre ali. Ah, tá aberto aqui? Onde é que abre isso aqui mesmo? Aqui. Ah, e o Astra, ó. E tem esse aqui é o cabeçote zero. Esse é o cabeçote. Aí tem mais uma história assim, ó. Aí já chega. Aí uns 10 anos atrás, não, 10, não sei lá, quantos anos? Uns 8 anos atrás, tinha estragado uma vez um cabeçote, e aí não sei como... Era um cabeçote aquele mais... KS. Ah, é? É. E aí tava dando sempre vazamento, tava incomodando. Aí tu descobriu, o Diogo disse, ó, tem um cara, um maluco lá que tem um cabeçote... Entende pouco de Chevrolet lá, tem pouca coisa. E tem um cabeçote zero, C20Z, Coscast zero na caixa, né? De competição. É. Né? Na verdade ele sai na linha de montagem também, né? Ele sai. Só que era o Cosworth, né, o Coscast. E aí foi que ele me ligou, disse, tem um cara lá, tu sabe quem que é o Jaime? O Jaime, sim. E aí no final comprou o cabeçote zero. Sim. E botou aqui. Tu tem desses cabeçotes ainda lá? Tenho ainda um. Quantos tu tem? Zero. Tá, não tem mais então. Perdeu o cabeçote. Perdeu o cabeçote. Ele tem tá, usado tem acho que uns 6, 7 ainda. Tu é o cara que tem o estoque dos C20. Cara, acabou, eu tinha bastante. Sim. Eu cheguei a ter 15 motores de C20, um do lado do outro. Caramba. Ô, louco. Eu tenho as fotos, vou te mandar uma. Bah, eu quero ver. Vamos botar isso aí. Muito legal. Tá, e aí na verdade tu vendeu aquela vez o motor, né? O Diogo sempre fez toda a parte desse carro aqui quando veio pra Porto Alegre, depois que era do Kaká. O kit turbo já foi feito pelo Kaká da Wood, né? A admissão original. Turbo mudou depois, né? Depois mudou? Você lembra que a gente você recomendou aquele Borg? Tu tinha o Borg, ele entrou também, é uma Borg. Ah, trocou a turbina, né? É, turbina não. Ah, é verdade, não me lembrava. Tem uma Borg Warner uma aqui, Borg Warner. uma FR 76. mais médio, assim, né? Tá, vai lá. Polia FT, pressurização aqui, borboleta eletrônica. Aqui, ó, do Volkswagen até essa borboleta eletrônica, ó, 90 graus ali. Ele, uma época tinha uns bicos aqui, depois acabou botando uns bicos maior e já resolve. Cara, esse carro tem tu anda bastante com ele dia a dia, assim, né? Às vezes, né? Não é o teu carro de dia a dia, Não né? andar mais, né? Agora eu botei pneu novo. Ah, e tu botou uns freião aqui, ó. Tem um freão. Pera aí que... Bateu o arranque aí, ó. Ficou aceleradão. Deixa eu baixar aqui. Porque sim, muda tudo, né? Olha a malha. Sim. Vou botar pra corrigir. Ficou pobre. Aumenta o batente da sonda. Pera aí. Ficou mais forte embaixo, tá vendo? Ó, já deu vácuo, ó. Não vai ligar mais. Sim, porque ele tá... Vai na sonda e aumenta o batente daí. Ó, daí tu consegue. Depois a gente acerta. Sim. Essa parte até eu não me incomoda aqui. Cara, eu boto a malha e depois vem acertando. Sim. Depois quando é que tá corrigindo, eu vou tirando depois. É muito fácil. Eu tô acostumado com o computador, cara, de manual assim. Essa parte aí eu só do computador. Eu também. Mas ele nunca funcionou, esse mapa nunca andou nesse lugar do vácuo, entendeu? É porque ele nunca funcionou, esse lugar do mapa ele nem... Mas na verdade é que aqui ele tá desligando um cilindro, ó. Isso mesmo, um cabo, uma coisa.
Ah, desliga aí, mas funcionou. Tá, e deu interessante que deu vácuo, né? Deu. Agora até vou te perguntar uma coisa. Tu acha que pode ter algum defeito naquele comando ali? Não. Não, né? Não. É só a gente tem que É enquadramento. Eu vou insistir no enquadramento. É? Porque esse carro nunca deu vácuo. Ah, desliga a chave ali, de repente. Não, mas Anderson, vamos deixar ele funcionar mais um pouquinho. Eu quero deixar ele esquentar. Tá, Mais nada, a gente pega o computador. Nada. Tá, vamos acabar de mostrar o Astra aqui, ó. Funcionou o Vectra, botamos o comando original ali pra botar, pra tirar os outros pra botar no Vectra. Tá, então tu botou os freião aqui, Mauro. Cara, esses freios quem fez foi o Moro, né? O Moro fez o disco, né? O Willwood aqui, ó, com discão e o central. 6 pistões. Aham, Flutuante. essa roda ficou muito bonita. Essa roda foi Eu tu que gosto dessa botou roda. ou ela já veio? Botei. Tinha um outro jogo para andar de slip, né? Sim. Aí o painel aqui. Ah, ele já tinha esses bancos Sparco aqui. Que é legal. Ah, é, nem lembrava, ele tinha Respec aqui, ó, da época nossa. Da época nossa mesmo. Que legal. Eu acho que uma das FT500 É. primeiras que... Sim, uma das que primeiras foi. que tinha. Os reloginhos da época do Kaká. O rádiozinho mesmo, a Nano lá escondidinho, ó. E a Respec aqui. É, ó, eu tenho vácuozão aqui. Ah, é, trem. Eu já andei nesse carro bastante, me lembro. Aí, e o carro tá muito inteiro por dentro, assim, tudo, Tá né? muito. Limpinho, Vou o te dizer que é forro, tudo. outra coisa que tem que fazer que... Não, mas é, o Podia forro, mudar. o painel, as pinturas assim de painel, tá tá? super. O volante também, tudo bonitinho. Um booster ali. É. Ah, mas que legal que A bateria ficou boa, tu tá com o né? carro de volta agora te Vou dar uma divertindo. cuidada, né? O carro tem que cuidar. É, esse Astra. E essa aqui, o Kaká tinha feito essa adaptação do moderno, assim, ele era do 99, eu acho. Isso. E aí ele tinha feito o freio eu do acho que ele é trem, né? O frente de trem que chama. Tá, mas que legal. Show. Fico feliz. GM, mais um GM. Tamo aí. Uma Esse é, visita. esse é o episódio dos gêmeos. Vamos agora dar uma fuçada aqui pra deixar o Vectra, o Calibra aqui mais funcionando. Vou pegar o laptop ali. Funcionou aqui com os comandos original. Até vou te dizer que... Deixa eu até bater rank aqui nele. Te deu um talentinho no mapa aqui. Vou dizer que ficou impressionante o funcionamento. Olha só, nunca, antes ali sempre a gente dava bem pouco vácuo, né? Mas agora lentinho ali, ó, 900 RPM. Lisinho. Ó, só porque eu falei. Show. Tá. Então tá, agora o Calibra perdeu os xerique pro Vectra. E Jaime, missão cumprida aí pra roubar os xerique. Agora é contigo agora. Motor. Vai me mantendo informado, tá? Vou sim. Vai gravando algumas Já coisas. que a gente estão vai aqui os botando. comandos, estamos levando eles. Levar os comandos. Então, umas 2 semanas a gente tem motor pro... Não, tô brincando. Vamos ver se isso aqui vai ser tudo num episódio mesmo daqui a pouco. Então, agora a missão dos comandos é calcular biela, calcular pistão, cabeçote mandar pro sul. Isso. Parte baixa tu já tem lá, né? Então, É, bloco dele aqui, né? sim. E agora vamos partir o resto, né? Tá. Vai ficar show. Legal. Agora eu volto para os Estados Unidos e o pessoal começa a continuar na missão aqui. Agora é o seguinte, ó. Vocês estão vendo esse episódio colado, mas eu já estou no Brasil de volta. O início do episódio eu gravei em início de janeiro, quando eu estava no Brasil, e agora eu voltei para o Brasil e estou ansioso para mostrar para vocês aqui, ó. Vocês já estão vendo um spoiler ali em cima de uma das mudanças que eu antecipei que eu ia fazer, que era botar o teto solar. E esse cara aqui é o que tomou o maior pênalti da história, porque me prometeu fazer o carro em 30 dias e cumpriu. Foi menos, na realidade, foi 20 dias, 22 dias de trabalho. E Tu acredita? nós vamos mostrar esses detalhes agora juntos, mas me lembrei de uma outra coisa, ó.
A razão que a gente precisava fazer isso aqui é que a gente gravou um episódio muito especial pro Autosport da Globo. E até foi legal, assim, foi demais. Comentando um pouquinho, porque eu tinha gravado o meu Mazda RX-7 e a Ferrari em 2023, para eles, apresentou em 2023 e orgulhosamente foi o programa de maior audiência repercussão, né? do Autosport do ano, tá? E aí eles fizeram uma reprise em 2024 que bateu a audiência de 2023. Os caras ficaram felizes pra caramba e me convidaram para gravar o Vectra GSI e o Gol FTE. Só que isso aí é spoiler, tá? Eu não vou dar detalhes. Ó, é uma Harley, ó. Só que isso aí é spoiler, não vou dar detalhes da gravação. Vai sair daqui a algumas semanas. Eu acho que 14 de abril. Ó, uma Harley aí, ó. Chegou um cara de Canela aí pra dar uma volta aí, visitou a loja. Mas eu acho que vai ser 14 de abril o episódio vai ficar demais. do Gol no Velopark. O FTE, o elétrico no Velopark. E mostrando isso aí, até tem outras coisas. Mas, bom, voltando. Tinha a missão de fazer o carro, tá? Tinha missão. Só que eu não vou mostrar o spoiler aqui pra eles, porque antes disso eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito legal. Pra quem tá acompanhando aí, eu lancei o meu livro, né? Isso aqui até foi uma brincadeira, vou ser bem sincero. Esse livro surgiu de uma brincadeira, de um render que a gente fez uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, de um livro que eu tava fazendo, tipo, 1001 desculpas pra comprar mais um carro. E aí a gente acabou evoluindo, escreveu esse livro. Eu tenho um episódio especial sobre o lançamento, sobre a história desse livro e sobre o porquê e vários detalhes eu vou mostrar para vocês num outro episódio. Mas eu queria fazer um convite especial para que quem quiser uma ajuda aí para comprar mais um carro, justificar para a esposa, dê um livro desse para sua esposa, dê para o familiar, para o pai, para a mãe. Eles vão entender um pouco melhor da onde tem tanta paixão. E para vocês também que não entendem porque como é que vocês acordam de manhã pensando em carro e meu Deus do céu, tudo é carro, compre esse livro, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então fica a dica, o livro tem aqui na FT Store, né, em Porto Alegre, tem também no nosso site. Fiquem à vontade, por favor, presenteiem os amigos e se isso aqui também ajudar as pessoas e eu sentir que gostaram, pode ter certeza que vai ter mais aí. Mas primeiro vamos fazer isso aqui bombar. Falando em Gearhead, né? Falando em apaixonado por carro, que é exatamente o tema do livro, tu também é um maluco por carro, né? Senão tu não tava aí trabalhando com carro. É muito mais do que uma profissão, né? É um amor, né, Anderson? Não, e o Tuyo é um cara que, cara, não tem ruim, né? Do tipo vamos trocar o teto do Vectra, não tem problema, do Calibra, tudo que tu já fez nos meus carros aí. Se tiver que fazer, a gente faz. Sempre tem um jeito para fazer tudo. Mas essa paixão vem mais da antiga, né? Tu tem um Passatinho, né? Eu tenho meu Passat 78, desde a época da Desafio, né? 2007, 2008, isso, né? Que nós andávamos na Desafio, lá em Santa Cruz. Lembra dos campeonatos que tinha lá? Que era enchia o autódromo, né? E eu tenho ele, desmontei todinho ele para fazer aquela história, né? Fazer o projeto impecável e já faz 2 anos que ele tá parado, mas... Mas eu tenho um desafio para ti, a gente tava conversando. Vocês viram ano passado, quando eu levei o Vectra lá pro Racha de Natal em Santa Cruz, e lá eu desafiei o Caramelo, né, para reviver o meu primeiro racha de 25 anos atrás. E aí a gente... E o racha de Natal acabou virando assim meio que um evento para isso. Família, né? Um evento, também, né? Ficou muito legal aquilo lá. Um evento desse nostalgia, né? E aí eu estou conversando com o pessoal da organização do racha de Natal, em Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal. E o racha desse ano já está marcado, se não me engano, em 21 de dezembro, aquele sábado. E ele vai ter uma categoria especial chamada Nostalgia. Quais são as regras dessa categoria? Tem que ter um carro que você tinha tipo há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, pelo menos uns 10 anos atrás. Não precisa ser o carro propriamente, pode ser um carro que um substituto dele, mas vamos dizer assim, esse cara que nem o Caramelo tinha um Passat naquela época, ele tem um outro Passat agora, vale. Ou se tinha um carro que fosse relembrar, ou um cara que tem o carro há 20 anos mesmo e está restaurando, que sirva de desculpa para acabar o carro agora, tá? E vamos acabar esses carros, vamos encher essa categoria de nostalgia com todos os carros aí que o pessoal está colocando de volta para funcionar. Outro é o Rafastra, que o Rafastra, inclusive, tem, né, o Astra dele. E o pai dele também. Então, eles também estão preparando os carros para trazer de volta. Tem um monte de gente aí que tem carro guardado ou que tem vontade de comprar um carro de novo. Comprem, vão atrás. Dá tempo, né? Tá no início do ano. Dá tempo, gastam dinheiro, que o dinheiro vai voltar porque vocês vão trabalhar mais para isso. Tem uma motivação e prepara um carro para entrar nessa categoria de nostalgia e levar o carro lá. Não vai ser, o objetivo não é competição, assim, não é quem é o mais rápido, é fazer... Festividade, né? Fazer os rachas, assim, da época, relembrar a gurizada. Eu tenho um monte de amigos aí que eu tenho que estão preparando os carros, que eu já estou avisando, então se quem tiver a oportunidade de fazer isso aí, faça. Inclusive convido gente do Brasil inteiro, né? Se quiser vir de São Paulo, se quiser vir de todos os lugares do Brasil,
É um passeio enorme, dá para visitar Santa Cruz do Sul, que é minha cidade natal, tem a Serra Gaúcha, tem a FT História aqui. Convençam a esposa que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Demais. Mas, feito o convite então, racha de Natal Santa Cruz do Sul, categoria nostalgia. Aquela oportunidade de tirar o carro da garagem aí ou aquele sonho da cabeça. E terminar o projeto. Agora vamos falar aqui do carro, tá? Mas antes de apresentar ele, eu quero fazer um gancho porque é o seguinte, teve 2 processos que aconteceram no meio desse período agora aqui de janeiro até março, e um deles foi muito elaborado, especialmente o escapamento. Então, o MED, né, fez um trabalho fantástico de escapamento. O material dele era 1 hora e pouco, 2 horas de material. Sim, um curso, né? Um curso, mas justamente ele tem curso sobre isso, então eu não vou copiar o material dele, vou botar um resumo aqui para vocês entenderem o que foi o trabalho de escapamento, tá? Porque ficou muito legal, vocês não têm noção. Olha, é o meu sonho ter um carro assim que tu olha por trás e tu não enxerga que tem algo diferente, é totalmente sleeper. Ficou demais o escapamento. A ponteirinha assim, mínima, como eu queria, preta, tipo original, e por baixo é um negócio de inox animal, mas não é fácil de fazer. E vou mostrar para vocês agora como é que foi um pouco desse processo. Pois então, começando o nosso projeto, como a gente já tinha conversado com o Anderson antes, já se passou alguns dias e nós começamos a dar andamento então no projeto. E vocês vão acompanhar comigo agora desde o início, tá? Qual foi a primeira coisa? Eu pedi para eles remover o escapamento original, porque o carro ia receber um coletor dimensionado já. Esse carro já está sendo feito um coletor, para ganhar tempo, já tem um terceiro fazendo, e nós vamos fazer o escapamento a partir do coletor original. Mas depois que tiver o coletor feito, nós vamos refazer a conexão com o escapamento original. Então, dando início ao nosso projeto, tá? Como vocês lembram que o Anderson falou que ele queria tirar o barulho de Uno do Vectra. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com 3 abafadores nesse carro. No caso, um vai ser ressonador. Então, vou mostrar para vocês, a gente já está com todo o material da Haustec aqui separado, tá? Vou mostrar para vocês o que a gente vai começar a fazer no carro. Se liga só, esse aqui, o coletor original do carro, já está aqui, solto aqui dentro praticamente. O que nós vamos fazer, galera, tá? Nosso escapamento vai ser em 2,5 polegadas, correto? Como esse escape original, ele não é 2,5 polegadas, nós vamos colocar uma malha flexível aqui e da malha em diante a gente vai partir de 2,5, correto? Quando o coletor vier, o novo, nós vamos ligar essa parte da malha no coletor novo, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito importante, galera. Vocês têm que ter todo o material de vocês já separado, sempre com uma margem de no mínimo 10% a mais. Por exemplo, se tu acha que vai usar 6 curvas, porra, coloca 8. Se tu acha que vai usar 2 suportes, coloca 3. Se tu acha que vai usar 2 metros de tubo, coloca 4. E assim por diante. Outra coisa que nós vamos usar aqui, ó, vai ser o gabarito do meu amigo Eugênio lá da NS. Esse carro vai receber o Valvetronic, um escapamento 400mm da Haustec e um racionador, tá? Então eles vão ser divididos ao recorrer do carro. Serão 3 abraçadeiras, sendo que uma na ponteira e 2 no escapamento. Uma malha flexível de 100mm por 2,5 polegadas, porque antes ele só tinha aqueles 2 parafusinhos com a mola, então a flexibilidade era muito limitada. Então com a malha, mesmo sendo 10, a gente já vai absorver a flexibilidade que a gente precisa.
concluímos o projeto do Anderson, do Vectra. Concluímos entre partes, né? Porque agora vai ter a troca de motor, vai ter a troca de coletor, então depois a gente vai mexer. Mas mostrando para vocês. Aqui ficou o sistema de Valvetronic que nós usamos na parte traseira, tá? Logo após, a gente vai ter o vídeo na rua mostrando com o Valvetronic aberto e com o Valvetronic fechado. O pessoal da Rostec nos forneceu essa baita dessa peça. A ponteira, a gente fez todo o procedimento, tá? Para fazer uma ponteira semelhante à original. Conseguimos chegar nesse resultado. Depois a gente vai para uma anodização preta, né? Então, acompanhando aqui, o escapamento todo inox 304, no padrão M4R, né? Aqui a gente tem uma abraçadeira de luva. Para tirar um pouco do ruído que é incômodo desse motor, nós usamos um ressonador e um abafador intermediário, que conseguimos chegar assim no melhor possível. 100% a gente não consegue tirar, a não ser que tu tire todo o som do carro, e não é esse o objetivo. O objetivo do carro é ter um ronco bacana. Então a gente deixou ele com esses dois abafadores, no caso, um ressonador e um abafador, uma malha flexível, justamente para tirar toda e qualquer vibração do motor. O que acontece? O sistema original do Vectra são os 2 parafusos com a mola, então a gente não tem muita flexibilidade. Então ali o que a gente fez? A gente isolou esse sistema, botamos mais uma abraçadeira de luva, e aqui vocês podem ver que sai de 2,5 polegadas para 2. Por quê? Porque já está sendo feito o coletor de escape para esse carro, que vai chegar aqui em 2,5. Então o som vai dar mais uma mudada. Daí depois o que a gente vai fazer? A gente só vai soldar aqui, dando continuidade. E chegando um motorzinho com mais CV aqui. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o trabalho. Espero que vocês acompanhem aí o Anderson na caminhada dele. E que a gente puder ajudar o pessoal da M4R, estamos à disposição. Nossa arroba vai estar embaixo também na descrição. E quem quiser aprender a soldar, vem junto com nós. Tem o nosso curso de solda TIG com ênfase em escapamento. Bora, valeu! Viram que missão que é, né? Ficou animal. Caprichado, né? E só que como eu não estava aqui, eu precisei de um piloto de testes aí para fazer o teste de barulho, né, de som, para ver como é que ficou. E como tem esse abafador variável, né, a gente precisava fazer com e sem. Então o titular dessa história foi o Venzon para fazer os testes de som, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos para ver como é que ficou o som, se saiu o som de Uno ou não. Vamos ver aí. Aberto agora, fazendo o teste pro médio, ele não pôde acompanhar hoje. A gente tá quebrando esse galho para ele, tá acelerando o carro do chefe. Ô chefe, desculpa aí. Desliga a solenoide e ele volta ao normal. Então agora curte o ronco sem barulho. Agora o escape fechado, bem mais tranquilo. O ronco ficou excelente. Parece o carro original. Tirou aquela ressonância que não é legal desses motor. Olha aí, ó.
precisa. Agora com ele fechado ficou muito bom. Ficou na altura certa. Valeu! Tá, então deu pra ver o seguinte, ó. Com os HP que tem hoje, que é um motorzinho pequeno ainda, né? Não deu pra tirar o som de Uno quando tá aberto o escapamento, mas fechado, com menos abafador, ficou muito legal. Muito, muito bom mesmo. Já andei com o carro, inclusive. Olha, fantástico, assim, então de parabéns aí o Med. Então, essas duas coisas assim deram um toque. E como eu falei do Rafastra agora há pouco, né? Eu vou botar um negócio aqui agora que foi paralelo a essa história, mas como o Vectra estava precisando de algumas peças, ele doou, o Calibra doou os comandos de válvula para o Vectra, né? Botei os comandos original no Vectra e para o Calibra doar os freios dele, que é um freio daquele do 16 válvula, eu botei um freio maior no Calibra. E aí eu vou mostrar um videozinho agora que eu pedi para o Rafastra gravar, trocando os freios, porque é um freio que a gente está desenvolvendo, até um freio nacional, é muito legal, um produto de extrema qualidade, é um freio que já andou na Stock Car, um freio realmente, eu aprovei, gostei muito, e vou mostrar para vocês o kit, como é que ficou, deu uma mudada animal no Calibra. Então não se apavorem que esse episódio não é do Calibra, mas é que para mostrar o que está fazendo o Vectra, tem que juntar o Calibra aí, porque tem essas doações de peças aí. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com o Calibra do Anderson aqui e a pedidos dele nós estamos fazendo um vídeo bem especial, vídeo para YouTube. Queremos mostrar basicamente o que está sendo feito nesse carro que ele trouxe para nós. Instalação de Big Brakes, tá? É um kit nacional, acredito que tenha sido feito especificamente para o carro dele. Os pedidos, né, diâmetro, enfim, dianteiro e traseiro. O dianteiro já está... Esse aqui foi feito a instalação ontem, hoje é sábado, foi feito na sexta-feira. Deu algum trabalhinho aqui, tivemos que fazer um desbaste na pinça, porque a roda impediu, né, não girou. Então, nós tivemos contato com o fabricante, ele disse que não teria problema nenhum a gente fazer esse desbaste aqui. Já livrou a roda, vai ser feito agora provavelmente a pintura. É um disco grande, eu não tenho certeza agora do tamanho, né, em milímetros, mas uma roda 18 polegadas aqui, vocês podem ter certeza que ficou muito bacana o resultado, né? Encheu a roda. E vamos dar uma chegadinha no freio traseiro também ali, porque vale a pena ver também. Tanto o dianteiro quanto o traseiro, os dois deram certo, né? Um kit muito legal, plug and play mesmo, fiz alguns ajustes só. E o traseiro deu perfeito, a roda girou, não precisou desbastar nada. E eu acho que é interessante, nós fazemos uma comparação visual desse freio, desse lado aqui, né, todo, para vocês já estão tendo uma noção aí do que é o tamanho, né? E em relação aos originais, tá? Aqui nós temos então os freios originais do Calibra, e nós deixamos na parte superior aqui os freios do lado do motorista aí que ainda não estão instalados. É uma diferença absurda. E aqui no carro, né, para ter uma noção, eu vou colocar essa roda aqui para vocês verem como é que era antes, como é que ficava. Faltava freio, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Um abraço, Anderson. Obrigado por mais essa empreitada aí. É sempre um prazer trabalhar nos teus carros. E é um belo exemplar esse Calibra. Vale a pena todo o envolvimento e esforço, tá bom? Um abração. Viram os freios do Calibra? Eu fico sempre me confundindo. Inclusive, esses dias eu fiz um stories ali que eu falei Vectra, era Calibra. Tem novidade no Vectra. E era pra dizer que do Calibra. Não que não tenha no Vectra também, né? Mas ficou legal, ficou legal. Tá, mas chega de suspense. Eu quero mostrar... Vamos falar sobre o que foi feito, né? O que foi, eu brinquei até com o Henrique da Replace. Foi uma gincana, né? Cronometrado, né? Vamos lá, tem que trocar. Chegou o Vectra, tudo certinho. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que ficou. O teto solar do Vectra, né? Era o que faltava, né, Anderson? Pra ser totalmente o teu Vectra daquela época, né? Tá aí o teto solar instalado. E um detalhe, ó. Uma coisa que eu falei, quando o cara é entusiasta, assim, ele tem algumas razões, assim, que não dá pra explicar, né? Tipo assim, pra mim, a entrada no carro e não ver o teto, que em 1999, quando eu tinha 19 anos de idade, eu olhava pro teto e ele me chamava muita atenção, eu precisava do teto nesse carro. Então, a missão... É que não era a experiência completa, né? Exato. Faltava um detalhe. Mas foi barbada, né? Era só tirar um e botar outro, né? Na teoria era só tirar, a folha já tava ali, né? Era só despontear e botar e tá tudo certo, funcionando. Quais foram os desafios aí? Tiramos a folha original, tudo certo, né? A sem teto. Quando a gente abriu a caixa do teto que veio,
Não sei se foi no transporte ou quando era no armazenário, mas ele estava com muitos amassões. Sim, tipo, ele foi botar numa caixa de madeira e ele amassou literalmente no meio. E bem onde tinha os sarrafos, né? De ancoragem da caixa. Então a gente teve que fazer toda a chapeação do teto, que demorou uns dias a mais. Aí a gente teve que tirar duas portas nós não conseguimos tirar porque estava enterrado os pinos. Isso também atrasou um pouco o processo. Aí a gente refez os pinos de porta. A parte aqui a gente desponteou tudo, soldou a folha nova, né? Preparou, fez o alinhamento, pintou. Pintamos também o capô, né? Que tava com... Sim, porque aí tinha uma coisa que estava me incomodando, porque o capô tava com a gente chama de mapa, né? Mapa, assim, né? Porque onde é que ficou uma massa mal preparada embaixo e aí tinha essas mapas, né? E a tampa traseira também tava com uma cor diferente. De cor. Né? E aí acabou, mas aí pintou aonde tudo o carro? Pintamos o teto, tampa do porta-mala e o capô. E os dois para-choques também, porque os plásticos tinham ficado diferente a cor, né? Aí tem toda a questão elétrica, a questão de dreno, do teto solar. A gente aproveitou e já mexeu no motor do ar, né? Que tava trancando, tava pouco vento, né? Tava pouca ventilação. Aí tem que limpar tudo, organizar tudo, mas... E aqui o teto mesmo, o vidro do que veio não deu para usar? Isso, eu estava esquecendo disso. O vidro estava podre de estar fechado, estava podre por baixo, não tinha como chapear ali por causa do vidro, ali, não tinha como soldar. E botar massa não ia ser um bom... o metal estava podre? Porque como ele ficou guardado fechado, acho que pegou umidade e estragou. E aí a gente conseguiu um teto solar de um outro Vectra. Me falaram que é de um Ômega. É de um Ômega? É. Ah, é de um Ômega, perfeito. Quem é que conseguiu? Lá em Santa Cruz, aí de Foi Santa o Giovanni, Cruz. né? Pode ser. E aí o vidro aqui a gente conseguiu da mesma tonalidade. A pessoa fala, botaram isso filme. Não, ele é assim, né? Ele é um meio espelhado, assim. Aí tava com muita marca de chuva ácida também. A gente deu uma polida boa, porque tava muito marcado, né? Aí montamos toda a parte, revisamos. Aí tinha umas peças que tinha num dos mecanismos, na outra não tinha. Então, resumindo, dos dois a gente conseguiu fazer um que funcione. E é o que importava, né? Importava era ter um funcionando, né? E aí tirou o para-brisa? Trocou o para-brisa? Não, tiramos o para-brisa e tiramos o vidro traseiro, né? Pra fazer o acabamento. E não quebrou eles? Não. Ó, essa é boa, hein? Não, porque tem pontos aqui, né? Pontos na frente e atrás. Tá aí. Eu vou te encher o saco agora. Isso aí eu já vi. A borracha tá descolando. A borracha, na realidade, eu acho que vou ter que comprar de outra marca. Não gostei da qualidade dessa mas borracha. tem que descobrir, né? Tinha duas marcas, eu fui pelo feeling, né? E a outra missão que deu foi o teto dentro, né? O Malagoli mandou um teto, inclusive o Malagoli, agradecer ele, mandou do carro dele. O Malagoli tirou o teto do carro dele e mandou pra nós. Mandou pra nós, refez o tecido, tudo, mandou pra nós. Mandar o agradecimento especial aí pro Malagoli, porque tudo que eu tinha de dúvida, porque ele é conhecedor dessa série, né? Ô Malagoli, tô com problema disso, onde é que é? Vai ali, vai assim, faz assim que funciona. Funcionava. Então o Malagoli ajudou bastante aqui nessa questão do E outra que eu vou dar uma enchida de saco nele, que ele esqueceu que aqui é preto, ó. E o para-choque aqui, na verdade, ele tem uma pintura preta. A gente fez que nem o GLS, eu acho. Não, brincadeira. A gente fez um downgrade. Vamos arrumar, né? Agora a gente faz, agora tô voltando, a gente termina essas questões. Mas no mais é isso aí, né? A gente mudou a posição do kit, né? Do nitro, né? A gente botou em cima, Ficou bom que aí tu consegue levar step, consegue levar alguma mala. Também a gente fez isso que não precisava, que não tinha como fazer. Trocamos as molduras do Henrique também, né? Sim, o suporte da FT ficou muito legal. Foi feito também posta nova. Sim, o suporte da FT ficou muito legal ali, ó. A gente botou um novinho. O painel inteiro foi trocado aquele dia pelo Malagoli, né? Que ficou retinho. Foi missão, né? Porque pelo certo seria nós trocar o painel depois, assim. Então a gente teve que soldar tudo. Pra fazer. Cuidando com todo o amor, né? Pra não acontecer nada no painel. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Não, né? Cara, e aí teve uns detalhes assim do tipo de coluna de porta, onde é que tinha um spray de fundo. Sim, a gente fez toda a entrada de porta nova, tinha o spray de fundo nas capas de paralama por dentro. Poucas pessoas viam, mas eu via, né? E que nem tu fala, né? Depois que eu vi... Não tem como desver. Não tem como desver. Aí a gente pintou ali também, a gente pintou o bigodinho lá na frente, embaixo dos farol também, né? Que tava meio trabalhadinho. Aí os spoilers lateral também a gente pintou. A gente fez bastante coisinha. A gente não pintou as laterais e portas e paralama. O resto tudo a gente... Cara, e ficou fantástico. Vou te dizer assim, ó. Missão dada, missão cumprida. Eu sei contigo. Ó, as portas, ó. Também, a gente arrumou os pinos de porta. Tinha uma folga bem grande. Fazia assim, ela tinha muito grande. As borrachas novas, tudo novo, né? Tudo novo. Agora é só isso aqui, a gente tem que fazer as colunas novas. O plástico. Esse acabamento de adesivo a gente tem que fazer novo das portas, que não deu tempo. Porque, que nem eu disse, foi poucos dias, né? A gente tinha que estar com o carro pronto para fazer a gravação. Aí, tá pronto, finalmente. E é isso aí, nossos projetos, né?
Quando quiser saber, às vezes a gente posta alguns projetos sem dizer que é projeto, né? Que a gente não pode, né? Aí no Instagram lá, quem vê, às vezes vem perguntar, esse é do Anderson? Não, olha, isso aí, brincadeira. Muito obrigado mesmo. Valeu, Pode cara. contar sempre conosco. Pode contar sempre conosco, que é um prazer fazer essas missões aqui. Feita a estética, agora vamos para a parte que talvez seja até mais importante. Só que essa aqui é o seguinte, ó, essa aqui eu achei que eu não ia me desviar muito do projeto, né? Falei para vocês que eu não queria me emocionar e acabei me emocionando. Motor C20XE está aqui totalmente original, né? Tirando a Fueltech e o nitro que eu botei pro racha de Natal. Só que vocês já viram no início do episódio, né? Todo o início do projeto. E agora eu vou mostrar a atualização para vocês. Como a gente precisava ter esse carro pronto para gravar com o Autosport, a gente optou por não mexer no motor agora e o motor está praticamente pronto, está sendo montado lá pelo Jaime da Columbia, em Lajeado, está ficando um negócio fantástico. Já recebemos as bielas de alumínio da MTR, que eu não sei se não vai ser de titânio, a gente está na dúvida se é de alumínio ou de titânio, de qualquer maneira é levíssima, inacreditável. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui, porque eu pedi para eles gravar um vídeo lá mostrando a empresa, eles não gravaram, vou te xingar aí, mas a MTR é uma empresa muito séria, os caras são muito competentes, eu gosto muito do trabalho deles, eu uso produtos em vários carros aí. Além das bielas, pistão FP, esse sim tem uma apresentaçãozinha, precisam ver a obra de arte que é. O legal é o seguinte, eles mandam 5 pistões, porque sempre tem eles mandam um como se fosse de reserva, se tiver qualquer eventualidade, mas dá para deixar aquele quinto exposto, porque é uma obra de arte. Então, vou botar para vocês um trechinho agora para me mostrar um pouco o detalhe do pistão que está vindo para esse carro e o desenho que o Jaime fez para matar a pau. Fala Anderson, beleza? Tudo bom? Estou gravando esse vídeo para te mostrar o pistão do teu carro Vectra aspirado nitro que ficou pronto. O Jaime da Columbia Racing entrou em contato com o pessoal da AFP, pediu para a gente projetar o pistão para o carro, desenvolver o pistão, pediu para a gente fazer um pistão abaixo de 300 gramas. Calhou que justo a gente estava desenvolvendo há algum tempo a matriz box, que o pessoal estava esperando já há bastante tempo, né? A gente tem bastantes modelos aspirados, que a gente faz da linha Billet, tem outros modelos que a gente faz de outras matrizes, mas ainda a gente não tinha a matriz box da linha forjada, e justo calhou que você encomendou com ele para a gente fabricar, e tínhamos a matriz saindo do forno e conseguimos chegar nessa belezura aqui, que é o teu pistão de 89 milímetros, já saindo do forno, com a saia grafitada para diminuir o atrito, para ficar com menos folga, com a parte interna, que já o interno ele já sai próximo do acabado, mas mesmo assim, para chegar no peso que o Jaime pediu, foi feita algumas usinagens, tem o pino mais curto, foi feita as canaletas para usar na SNPR, tem as cavas já dimensionadas para o cabeçote de 6 válvulas, a seta com a orientação para o lado de montagem, assinatura do teu nome, né? Com o peso ali que você pediu, né? Aqui, abaixo das 300 gramas. Então, para o pessoal que estava esperando ali, esse ano, em 2024, a gente vai ter vários lançamentos da linha Box, tanto para P, GM e muito mais. O primeiro é para você e muitas novidades para esse ano. Obrigado mais uma vez, Anderson, toda a equipe da Fueltech. Sucesso, valeu. Viram aí o pistão, né? Então já temos biela, pistão. A parte de baixo foi até a ajuda de um grande amigo aí, o Zé Staldi, que arranjou uma parte de baixo 2.4, 8 válvulas, de uma S10 que um cliente dele estava convertendo. Ficou muito bom, porque deu para pegar um motor inteiro, realmente que tenha o virabrequim já de 100 milímetros. Com isso agora vai ficar 100 milímetros de curso, 89 de pistão, vai dar ali 2.5, então vai ser o meu C25XE, literalmente. 13 e pouco de taxa, não sei exatamente, tem que ver com o Jaime, mas vai ser um carro bem agressivo. Só que para fazer isso, eu já tirei os comandos do Calibra, né, os Chiric 272, e eu precisava também fazer um cabeçote condizente, né? Quem caiu no golpe, Juninho da Stumpf lá, Stumpf Cabeçotes. Então vou botar um trechinho para vocês verem qual foi a diferença que ficou no cabeçote do Vectra
com as alterações que ele fez lá, sendo que era um cabeçote para aspirado. E um detalhe, a admissão original, porque eu quero manter esse look aqui original, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas a admissão original foi pro Juninho também, para eles fazerem um trabalho fantástico. Deem uma olhada aí para vocês acompanhar. Fala galera, sou Jorge Stuff Jr. Mais uma vez estamos invadindo aqui o canal do Anderson Dick com muita alegria. Hoje foi um projeto muito bacana, muito especial que a gente vai estar mostrando para vocês. Quem já é do antigo do canal aí já falou de outros cabeçotes que a gente fez em parceria. E no vídeo de hoje a gente vai falar, né, nesse projeto de hoje, é um projeto particularmente para mim que eu gosto muito, que é do motor aspirado, é do Vectra aí, GSI do Anderson. Tem toda essa história muito bacana aí de foi um dos primeiros carros que ele mexeu, enfim. É uma alegria para nós estar participando desse projeto, é uma coisa que começou lá atrás, né? De quem revolucionou a arrancada no Brasil. E o cabeçote está lá na CNC já, a gente vai mostrar para vocês os processos aí desse cabeçote, então acompanha que vai ficar bem legal. Antes da gente ir lá para a CNC mostrar o cabeçote ser usinado, a gente vai dar uma volta aqui pela Stuff Cabeçotes, mostrar para a galera aqui do canal do Anderson um pouquinho sobre a Stuff, quem não conhece, vou dar uma volta aqui e mostrar para vocês o nosso trabalho aqui. Bom, aqui a gente tem todo o setor, vamos começar pela montagem, né, Bruno? O Bruno tá filmando aí. Tem todo o setor de montagem, ó. Então sempre tem 4 a 5 cabeçotes sendo montados simultaneamente. Por exemplo, aqui está sendo montado um AP8 válvulas, aqui tá sendo montado um EA888 e ali tem um projeto novo que está saindo que é um Punto Tijet, que é um projeto muito bacana. Aqui na mesa do Anderson aqui acho que está em um outro AP, um outro AP8 válvula, aqui a gente tem um 16. Inclusive esse aqui é muito conhecido na arrancada, que é o Renato Isolari, está sendo feita a montagem aí também. Vamos para o setor de usinagem agora. Ali dentro onde tem os cabeçotes que já estão prontos, enfim. Aqui o setor de retífico, ó. Alguns cabeçotes já que estão também para ser instalado via, enfim, para processo de retífico. Aqui retífica de sede. Aqui instalação de sede. Ó, aqui já tem 2JZ fazendo instalação de sede, inclusive tem vídeo no canal aí do Anderson, do 2JZ e do Supro dele. Aqui o setor da plana, está sendo sua plana nesse cabeçote. Setor de usinagem fica aqui, usinagem manual, no caso não é CNC, a gente tem aqui tudo dentro da Stuff para ser utilizado. Aqui, por exemplo, ele está fazendo a abertura de um alojamento de guia do GM. Aqui a gente tem torno, tem fresa, tem solda, tem tudo que precisa para fazer um cabeçote de competição. E aqui a gente tem as máquinas CNC, no caso tem essa 3 eixos aqui, faz serviços mais simples. Por exemplo, essa aqui está fazendo a abertura do alojamento do prisioneiro ali, que a gente embucha com uma peça de aço. Então tudo que é mais fácil, câmara de combustão, alojamento de tucho, faz essa CNC. Aqui a gente tem o torno onde a gente produz, por exemplo, aqui tem um alumínio próprio para a gente fabricar nossos pratos de mola. Vai ser usinado, mas aqui a gente faz usinagem das válvulas, prato de mola de alumínio, de titânio, faz várias peças que precisam de torno, né? E aqui é a máquina que está o cabeçote. Não vai dar para ver muito por aqui, vamos pelo lado aqui, conseguir mostrar melhor pela lateral. Ó, tá o cabeçote já sendo usinado. Inclusive esse cabeçote aí a gente tem em desenho. Tem todo o vídeo completo de dados dele, tudo no nosso canal do YouTube. E quem quiser acompanhar o canal da Stuff Cabeçote, a gente tem todo o desenvolvimento desse look. Daqui a algumas horas ele vai estar pronto. E a gente mostra para vocês o resultado já da usinagem CNC. E a gente segue adiante com a parte de retífica, de montagem. E depois com o resultado na banca de fluxo. E ele todo pronto, né? Mostrar aí o passo a passo desse cabeçote aí a partir da usinagem. O cabeçote aqui do Anderson já saiu da máquina, já está todo usinado, olha aí. Câmara de combustão, usinado no diamante, dutinho de escape. Emissão também, os acabamentinhos em lugares que não pegou 100%, mas praticamente perfeito, vai bater as guias, vai retificar a sede. A gente pode dar andamento na montagem do bicho. Ó, o cabeçote já está pronto aqui para a gente fazer a medição de fluxo. Antes de falar do fluxo dele, eu vou mostrar um pouco, falar sobre o coletor de admissão. A gente vai utilizar o mesmo coletor original, porém ó, vai ter que abrir bastante aqui, tá vendo? Você consegue ver aí, Bruno, a linha que foi feita, né? Então a gente vai ter que abrir bem onde está essa linha aqui. Então vamos fazer esse desenvolvimento, fazer essa abertura do coletor. Um coletor até bem diferente, ó. Ele usa 2 borboletas, uma pequenininha e uma maior, enfim, o jeito dele é esse.
Vamos fazer essa abertura no coletor. O cabeçote está pronto, a gente parafusou aqui para fazer essa marcação, né? Então já está certinho a boca do jeito que vai ficar pro coletor aqui. Colocou aqui a cornetinha aqui para tirar qualquer turbulência. E agora a gente vai fazer a medida, né, de 2, 4, 6 até 12 milímetros, que é o levante máximo que vai ter o comando. Acho que até 14 dá para medir, para a gente ter uma ideia. Vou medir a admissão e escape a 28 polegadas. Então aqui tá os gráficos, o cabeçote ficou muito legal mesmo, que a gente pode perceber que o duto a gente não abriu muito, mas olha aqui, ó, ficou bem coerente a admissão com o escape, e ele passou dos 250 na admissão. Ó, vamos pegar aqui, ó, os dados em número, 252,8 na admissão e 211 no escape. Então ficou bem bacana. É até um pouco a mais do que a gente já tinha feito esses cabeçotes, que lógico que esse aqui é de aspirado, a gente deu uma ajustada a mais, então ficou um pouquinho maior do que a gente normalmente faz, principalmente lá para dentro. O cabeçote funcionou muito bem. Um detalhe aqui, a gente manteve as válvulas do tamanho da original. A gente não aumentou o tamanho de válvula, nada, por quê? Porque vai utilizar o coletor original, não tinha por que a gente abrir mais ainda. Então o cabeçote desse aqui tem um potencial aí de a gente chegar nos... Se fosse 4 borboletas, fosse comando maior, tudo, nos 270 CFM pelo menos, que é muito parecido com o Honda K20, né? É bacana, é um cabeçote com baita potencial. E agora ele vai para montagem, e aí a gente vai finalizar aqui a participação do vídeo, para o Anderson depois mostrar o carro pronto. Para finalizar então, agora a gente vai falar das peças do cabeçote que a gente não tinha falado ainda. Quero agradecer também ao nosso parceiro MTR, que mandou aí todo o trem de válvula desse cabeçote. Inclusive está aqui a caixa da MTR aí que eles mandaram para nós. Então veio as molas, a gente vai utilizar nesse cabeçote que dá certinho, a mola que dá certa para o tamanho do tucho do GM. As válvulas eles mandaram e a gente fez a usinagem aqui, né, ajustou o tamanho, fez canal de trava, ela vem blank, né, a gente usinou. Os pratos de mola em titânio também, tá aqui os pratinhos, ficou muito bacana. Todo o kit trem de válvula a MTR forneceu, e os comandos, esses comandos são Schirrick, os comandos vêm da Alemanha, seu Anderson já tinha e mandou pra gente montar no cabeçote. Então toda a parte de peça também já está na mão aqui, agora é finalizar a montagem. O cabeçote já passou, né, em todos os testes, tudo certinho. A gente vai finalizar o coletor de admissão, mas a gente fica por aqui com o trecho do vídeo então. Quero agradecer o Anderson por mais esse projeto junto aí. É uma alegria para nós sempre estar trabalhando com projetos exclusivos como ele tem feito. Valeu! Fala pessoal, eu sou o Juan. Para quem não me conhece, eu faço parte do time do marketing e também do comercial aqui da Expert. Para quem não conhece a Expert, nós somos líderes na fabricação de peças de alta performance, como coletores de admissão, tampas de válvulas, polias, reservatórios e os blocos de motores em alumínio billet, como o 2JZ, C20Z, Ecotec, AP e também o K24. Então hoje a gente está com essa missão aí das peças para o novo motor do Anderson, lá o motor do Vectra GSI. Então eu vou estar subindo lá no estoque, separando as peças, e a gente vai estar enviando lá para o nosso parceiro, o Jaime, da Columbia Racing. Então Anderson, tá indo as tuas peças para lá, já, e segue o vídeo aí. Tô com um pedido aqui, subi lá no estoque agora para separar as peças lá pro Anderson. Gabriel, tô com um pedido aqui para uma pessoa especial, pro Anderson. Chegou o Gabriel, que é o nosso colaborador aqui do estoque. Cara, eu mesmo vou pegar ali na prateleira, e daí depois eu te passo pra te embalar aí pra gente despachar lá pro Jaime. As polias do comando do GM16 válvulas lá pro C20. Então a gente já vai estar separando aqui. Só pra vocês mais de perto. Então Gabriel, vou estar te alcançando aqui as polias. Já deixa aí separado pra gente. Ok. Outra peça também que vai lá pro projeto do Anderson é os nossos roletes, o esticador guia aqui da correia dentada, né, pro GM16, todo em billet também. Então a gente vai estar separando ali. Vou alcançar agora lá pro Gabriel, mais de perto para vocês verem. Parzinho também, então tá levando para ele ali. Ó, Gabriel, mais uma peça aqui.
Fechou, galera. Agora mandar a caixa aqui lá pro Jaime. Anderson, obrigado aí pela confiança. O Vectrão aí vai vir daquele jeito. Tudo que dá. E é isso aí, galera. Tamo junto. Ô Anderson, tem um cara aqui que quer te mandar um recado. Vou virar a câmera aqui. E aí, mano, o que é que tu tem pra mandar pro Anderson aí? Depende. Tem várias alternativas aí, mas tem uma que tá pronta aqui, ó. Olha aí, Anderson. Aí, ó. Ó. Pronto Aqui. pra um carro de rua, um projetinho de rua. C20zinho, suave, 2000 HP com água, pronto pra rua aí. Fechou, Brick? Agora é o seguinte, mais novidades, mais missões. A gente fez motor, né? Tá fazendo todo o motor, que não tá no carro ainda, mas eu já mostrei para vocês, acabaram de ver aí os detalhes, né? Mas a admissão desse carro também, eu tenho uma particularidade que eu quero fazer. Eu quero deixar a caixa de ar e o filtro de ar e a admissão original. Só para o cara abrir o capô e ver que parece que não foi nada mexido, assim, dar uma pegadinha. Apesar de que na lateral vai ter que ter um 2.5 16 válvulas, em vez de 2.0 16 válvulas. E a outra novidade que eu estou fazendo, o MED fez todo o escapamento, né? Vocês viram nesse episódio que já está no carro, mas o coletor de escape, quando bota um bloco alto, tu precisa fazer um coletor novo. E aí nada mais correto do que fazer um coletor top, né? Fizemos um 4 em 2 em 1, porque o original ele tem realmente os dutos muito pequenos. Para isso, mandei uma missão para um cara de São Paulo que chama Atos. O cara é o mago dos C20 ali, faz um monte desses carros. Inclusive, ele era para estar aqui agora para me entregar o coletor, mas ele vai vir no Fueltech Chimarrão, então como eu não vou poder bater um papo muito grande com ele, talvez, eu estou com receio, eu vou botar um pouco das imagens aqui da construção do coletor e de repente eu adiciono aqui, eu pegando ele na mão durante o Fueltech Chimarrão, que vai ser amanhã, onde é que ele vai estar aí. Agora é o seguinte, estamos aqui no meio do Fueltech Chimarrão, eu não quero nem ver muito, me traz, esse aqui é o cara, veio trazer especialmente o coletor, mas nós temos que receber no Vectra aqui. No Vectra GSI, lá. Isso aí. Cara do céu, tô ansioso, o projeto do Vectra... Não, vai ficar muito legal. Não sei se eu não exagerei um pouquinho, né? Não exagerou, mas tá ficando muito legal. Mas, cara... É de acordo com a potência que você pediu. Tu veio de São Paulo, especialmente? É, eu nem dormi essa noite. Nem dormiu? Não, 1.200 quilômetros direto. Né? Caramba, meu. Pô, mas... Que animal. Chegamos aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar agora. Cara, olha só isso aqui, ó. Que coisa linda. Quando a gente começou a fazer o motor do Vectra, primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer o máximo de cilindrada que der. Aí pensou, virabrequim 2.4, pistão 89. 2.5. 2.5, C25XZ.
Aí precisava, uma admissão, precisava abrir um pouco os dutos, mas eu queria deixar a admissão original. Mas o escape, todo mundo falou, não, escape tu não pode deixar original, que, não dá. Que ele restringe, né? É muito. E aí, o Atos é um cara que a gente conversa já, há décadas, né? Acho que dá pra dizer quase 20 anos, hein? Desde 2004. É? Na época do Vectra ainda, que você pegou a árvore de balanceamento do teu carro e mandou pra mim, lembra? Que eu tava precisando, você lembra? Não lembrava disso eu ainda perguntei, quanto é a árvore de balanceamento? Você falou, deposita qualquer coisa. Tá bom, pra não ficar de graça. Nem me lembro disso aí. Foi isso daí, eu lembro ainda. Tu vê, né, meu? A árvore de balanceamento do Vectra ainda. Era do teu Vectra, né? E, cara, tu te especializou em C20 de uma maneira assim, né? A gente, basicamente, a oficina é 90% do C20Z lá, né? Ou turbo ou aspirado, mas 90% do C20Z. E aí, quando a gente começou a pensar quem é que podia fazer o coletor de escape, porque a gente fez o escapamento, não sei se chegou a botar a cabeça ali embaixo pra ver, não? Vi, sim, ficou legal. A gente fez o escapamento bem caprichado, mas o coletor aqui que era a missão, né? E aí eu pensei, quem é que é o cara que que vai saber o suficiente, que tá a fim de fazer, porque não adianta só saber, e que vai ter ainda uma parte baixa, que vai ter um Vectra, um Calibra, alguma coisa, porque a parte baixa é alta, né? Tem todos os desafios dele, né? Teve que colocar o motor, né, na bancada, exatamente igual você vai usar no carro, né? Então, o bloco alto, o cabeçote C20Z, e ter também um carro para fazer gabarito também, né, para testar, né? A emissão, né? Foi rapidinho, assim, umas semanas, hein? Foi. Mas eu também tinha vários outros projetos em andamento, e eu tive que fazer o seu fora do horário. Então, o seu eu fazia à noite, final de semana, né, até ele ficar 100% pronto aí, mas ficou bem legal. Meu, fantástico. E você pediu também que ficasse com um desenho parecido com o original, né? Você queria que... Abre aqui pra mim. Porque olha só o desenho aqui, que era a jogada de ter uma caidinha para baixo. Só que quando o cara olhar assim, se o cara ter noção, é o dobro do diâmetro. É bem maior, o fluxo é bem maior mesmo. E eu queria também o 4 em 2 em 1, assim, que era tudo calculado aqui, né? Isso, Os comprimentos que tu faz aqui é tudo realmente... Exato. Todos têm o mesmo comprimento exato aqui. No primeiro, nos primários, no secundário, tudo também para a cilindrada que você pediu. E qual que é a diferença do 4 em 2 em 1 e 4 em 1 na tua... Então, nesses motores aqui, eu gosto mais do 421. Eu não gosto. Primeiro que o espaço também para o 4 em 1 ali fica complicado, até por conta do ar-condicionado ali embaixo, que passa a mangueira. Então, o 4 em 1 aqui, se for fazer um 4 em 1 exatamente como pede, talvez o espaço ali não vai ficar legal. Sim. Entendeu? Então, o 421, a GM já faz de fábrica assim e a gente também prefere assim, né? Tem alguma razão. Tem sim. Mas fica bem legal. Agora vai dar certinho aqui a disposição, o espaço, certinho. Vamos botar agora ou não? Olha aí, ó, se quiser subir no elevador... Pior que não, teria que trocar uma bloca aí pra botar. É verdade. Tá mais alto. Mas tá certo. Essa viagem agora eu tô voltando para os Estados Unidos daqui a umas horas. E a próxima que eu venho em final de maio vai estar pronto esse carro aqui. Aí eu quero que tu venha para dar uma volta nele. Claro. Vai ter que vir para o próximo aí. Vamos sim. Cara, mas beleza. Muito obrigado mesmo pela missão. Valeu, obrigado, Fico feliz de a gente ter uma oportunidade mais uma vez de fazer alguma coisa junto. Eu que agradeço aí. Top mesmo. Muito legal. Show. Então tá, agora continue aí porque esse episódio tá top. E para finalizar o episódio, nada melhor do que o dono original do carro veio... Beleza. Ver como é que ficou o carro, foi muito legal. Matar a saudade do brinquedo. O Elton, para quem acompanhou a saga do Vectra GSI, desde que o dia que eu procurei o carro, me entregou lá em São Paulo, foi muito legal, né? Muito legal, muito bacana. Muita missão realizou, realizou meu sonho, ele não queria vender o carro, né? Vou recapitular a história, não queria vender o carro, insisti. Lá da baixinha, lá da minha filha, da Beatriz. Insisti até que ele aceitou me vender o carro. E depois disso, acho que o carro pelo menos tá bem cuidado. Tá bem cuidado, né? É que nem eu comentei lá na sua postagem dele, né? Fico contente que meu brinquedo tá para alguém que tá cuidando até melhor que eu. Não, e eu acho legal isso aí, até que incentive outros caras aí que tem uns carros muito legais aí que queiram me vender, que você podem me procurar. A lista não acaba, né? Inclusive depois eu vou dar um spoiler de um outro aí que tá chegando, mas isso fica para um próximo episódio aí. Mas, cara, que legal que deu a oportunidade de tu vir hoje aí, né? Sim, com certeza. Vou aproveitar e vim pro lançamento do seu livro, vou prestigiar, né, lá do Chimarrão amanhã. Aí falei, bom, vou lá visitar meu carro, vou lá conversar com o Anderson, muito legal, viver com o teto, né? O teto que quando eu comprei o carro, ele não tinha o teto, né? E aí eu comprei esse teto solar, né? E na hora de fazer a pintura, tá, eu acabei desistindo de mudar, tirar a lata, tudo. Faltou coragem. Faltou coragem, fiquei com dó. E aí quando a gente fechou o negócio, eu falei, ô Anderson, tem um teto lá, quer? Todo seu.
Tá aí. E o que dá uma olhada, sei lá, olha o carro assim, porque cara, assim, às vezes o cara faz tanta coisa, né, que é até difícil de explicar. Né, acho que assim, de cara os pneus, né, pneu grandão, os Toyo, eu tinha colocado um pneu na rua, né, pneu 9555, isso aqui é o que é? 205/50. Então, ali você olha pro pneu, você já vê que é bruto, né, isso aí gruda no chão, né. Deu uma tração boa. E aí aqui você teve que fazer uma pintura, você pintou o capô de novo, né? Tinha uns mapinhas, né? Sim, arrumamos o capô, o teto e a tampa e os para-choque, né? Você falou que a tampa traseira tava com uma diferença de cor, né? Mas isso aí é aquilo que eu tava falando pra você. Infelizmente, os prestadores de serviço hoje em dia te falam a coisa e não faz exatamente o que combinou com você. Mas o carro tá lindo, cara. Olha o interior ali, ó. Depois tu me mandou o banco de novo. Colocou a forração na cor certa, né? Você vê, quando eu troquei esse banco aqui pra você, eu tava andando com ele com um rasguinho, né? E aquilo que a gente conversou no dia, eu tava fazendo aos poucos, tava mexendo no outro Vectra que eu tenho, e aqui era uma coisa que eu ia resolver depois. E aí, como a gente fechou o negócio, se você precisava do carro logo, falei, bom, tem um outro banco que eu vou colocar no lugar. Só que eu não tinha nem me tocado que o tom do fundo era diferente. Impressionante, né? Como tem umas particularidades nesse carro, né? Pois é, então, pra mim porque esse carro, esse interior, né, os bancos, ele é igual ao do CD, né? Eu achava que era tudo igual, mesmo tecido, mesma cor. Mudou. E aí aqui você colocou a FT, né, aqui dentro. Aqui, eu tinha visto só por imagem, né? Não tinha visto vídeo pessoalmente ainda. Inclusive no verde lá eu vou colocar, né? No mesmo lugar a FT. No mesmo lugar, a Nano em cima. Eu quero ver, vai ser turbo? Então, depois eu vou te pedir umas dicas aí de receita aí. Se vai ser turbo, se eu vou colocar aquelas 4 cornetas. Eu tô pensando o que eu faço lá. Muito legal, cara. E você fez um escapamento, né? Fiz. Não sei se vai dar pra te ver agora. Te deita aí pra ver, se quiser. Vamos lá. Tudo de inox, né? Coisa linda, cara. Olha a ponteirinha lá atrás. Eu tô curioso pra ver o ronco desse carro. A ponteira, ela imita a original, né? Eu tinha colocado uma quadradinha cromada pra imitar a original, mas a original é preta. É preta e oval, assim. É isso. A gente achou umas fotos muito raras, assim, dos carros Tem da uma época. empresa que ela tá vendendo a traseira réplica, só que ela não vem preta. E não adianta. Aí, eu não sei o que o cara faz, porque é uma réplica, né? Se é pra ser a réplica, né? Eu vi que vocês trocaram a anteninha também, né? Ela tava ficando um pouco mais funda, né? Tá funcionando. Legal. Colocaram a telinha aqui que tá escondendo o alto-falante. Tava aparecendo o falante vermelho, né? Legal, cara. E eu notei aqui na frente que onde tem os farol de milha, a pessoa que pintou seu para-choque cometeu um erro. Já dei uma pegada no tuyo aí, ele vai corrigir. Tem umas coisas assim que agora ficou... Essa pré-frente do para-choque, as borrachas dos vidros vai ter que fazer de novo, não ficou bom. Ficou soltando tanto do para-brisa quanto atrás. Eu vi que tá solto aqui, né? Tem a borracha da porta ali que não tá casando, então agora vai ser uns detalhes mais de acabamento. É um refino, né? Mas tá feliz de ter vendido o carro pra mim ou não? Tô feliz, tô feliz. Tá curtindo? O bacana é que eu tenho a oportunidade de continuar vendo ele, né? Eu gostando do carro. Então... Não, eu falo pra minha esposa, quando eu vejo seus vídeos, que você posta alguma coisa, vai dar até um negócio no peito. Eu gosto, me apeguei no carro, né? Me apeguei muito no carro. E assim, eu lembro que a gente já tinha fechado o negócio e aí eu guardei o carro, não ficava no carro, né? Ele estava na minha garagem lá no fundo, coloquei até a capa, né? Acho que eu te mandei até, ó, tá com a capa. Aí eu olhava pra minha mulher, poxa, posso andar mais? Porque assim, né, eu tenho esse Vectra, tinha, né, esse Vectra, tem um azul e tem um verde. Com o azul e o verde, você anda, as pessoas, pô, tá bonito, hein, nossa, é difícil ver e tal. Um ou outro, com esse aqui... É 100%. Né? Toda hora, os caras buzinam, para do lado, elogia. Porque o vermelho, que nem o Malagoli fala, ele veste o Vectra. Esse vermelho, ele veste o Vectra, não, assim, fica... impressionante. É muito lindo, é muito lindo. Legal, cara. Tá de parabéns, o carro tá lindo. Os detalhes que faltava eu fazer, né? Alguma coisa dentro. Falta aqui ainda a borracha, ó. Falta essa borracha, cara. Tem algumas coisas ainda, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Essa borracha eu tenho... Depois eu vou perguntar, eu tenho um conhecido lá na Alemanha. Eu sei. Eu tenho até o link para comprar ela. Então beleza. Tem uns caras para engatar na Alemanha que estão vindo para cá, que vão trazer para mim. O que a gente vai fazer agora aqui, a bateria aqui, vão tirar a bateria e fazer essa parte na funilaria de novo. Você sabe que isso aqui eu mandei o cara fazer e ele não fez. Pois Isso aqui provavelmente, a bateria que estava aqui antes estourou. Ela estourou e vazou, né? Vazou aí. Aqui também era, aqui também tinha. A gente botou isso aqui, ó. Era um dos melhores. Isso aqui é da... Eu nem sei. Dessas que vende pronta hoje. Paralelo. Né?
Isso aqui você falou que vai trocar, né? Sim, vou botar o original porque eu quero pro cara olhar assim, ó, não tem nada de diferente. No azul, eu fiz o motor do azul também e eu fiz o original. Quer escutar o barulho? Quero, eu tô ansioso. Eu vou pedir para você a dica de umas receitas aí pro outro carro, inclusive pro ronco do motor, né? Vamos ver se... Vamos ver o ronco do brabo. Vai acelerar? Pode. Perguntar, né? O carro não é mais meu, né? Mas tá um pouquinho frio ainda. É, por isso. Não te emociona. Fica certinho, né? Ficou muito legal. Quer ver? Eu troco pra esquerda a tela da Nano lá. Só clica nela ali na Nano Pro lá em cima. Pra esquerda? Embaixo, pra esquerda. Mais uma vez. Aperta esse botão ali. Esse? Esse é o purga. Batidinho. É um pouquinho de tucho, né? Ó, bati de tucho aqui, ó. Dá uma aceleradinha, vamos ver a coisa. O ronco tá bem gostoso. Ô, Venzão, vem cá. Que batidinha de tucho é essa? Isso é tucho ou biela? Mas nunca bateu. Pois é. Mas é tucho, sim. Tem certeza? Pode filmar. Não, eu nunca... Bom, o meu esse motor segunda-feira já sai. O meu outro GSI não bate tucho, não. Mas não tem batendo. E ele não batia tucho, não. Será que é porque eu gastei uma garrafa de nitro ontem no dinamo? Sério? Mas é tucho, não? Desliga aí. Ó, brincadeira à parte, ó, o ex-dono sentou no carro e começou a bater tucho. Agora, eu não sei se não é biela. Olha, eu entreguei sem bater tucho aí. Mas isso aí é porque ele sente que o motorzinho sentiu o pênalti, aquele que ele vai cair fora. Na verdade, segunda-feira, literalmente, a gente vai começar a desmontar o negócio em volta ali do motor para tirar o motor e botar o novo. Que legal. Então vai os últimos dias contados dele. Não, e assim, né, uma coisa que eu comentei com meus amigos e tal, porque eu te mandei o carro com 4 pneus novos, com embreagem nova, você tirou tudo, escapamento novo, você tirou tudo. Não sobrou nada do carro. Eu faço parte. Cara, muito legal, cara. Mas fico feliz legal. Aí. É legal. Eu também, pô. Eu agradeço por me deixar vir visitar ele. Pô, capaz, é um prazer. Né? E aí, assim, é muito legal. Eu fico acompanhando, né, seus carros, eu sempre vejo os vídeos. É teu filho também, né? É, meu filho. Isso aí. Quem diria que assim, né, eu comprei o carro, ele precisava de pintura geral, precisava de mecânica e tal. E infelizmente os donos de Vectra hoje desmonta tudo, quer saber de vender as peças que o motor vale bem. E eu acredito, eu falei, não, imagina, desmonta. Um amigo meu falou, desmonta. Mas nós demos uma valorizada nos Vectra GSI no Brasil, né? Que nem eu falei, o efeito Anderson Dick. Fizemos uma valorização, a tabela FIP antes de mim e depois de mim. Eu vi hoje um CD por 45 mil à venda. Vamos dizer que é culpa minha ainda. Mas estão falando, os conhecidos falam. Eu fui no encontro domingo passado do pessoal lá em São Paulo. E aí tinha 7 Vectra desse, né? Tudo feliz lá. Tudo feliz. Aí me reconheceram e tal. Pô, por falar nisso, vieram me pedir pra tirar foto. Aí, viu? Famoso, eu tava procurando uma peça pra um carro lá no Desmonte. Eu comprei um Vectra B, né? Um Challenge, né? Eu tava lá procurando uma peça, aí o cara virou pra mim e falou assim, eu te conheço, cara. Aí eu, nunca vim aqui, né? Aí ele, não, pera lá. Você não vendeu o Vectra pro Anderson Dick? Falei, vendi. Ele, pô, que legal. Daqui a pouco ele falou, posso tirar uma foto com você? Aí eu me achando famoso. É legal, cara, muito legal. Que legal, meu. Fico feliz aí. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo também. Imagina. Fico Amanhã feliz de ter gostado. Então, vou pegar um livro amanhã. Vou registrar o evento aí. Vai ser bom. Vai ser muito bacana. Então tá, encerramos aí mais um episódio Vectra, motorzão, tudo que dá e realizando todos os sonhos aí de fazer nele o carro que eu nunca... agora já é o carro que eu nunca tive, na verdade, porque ele já ficou muito melhor do que o carro que eu tinha na época. Espero que estão gostando, pessoal. Próximo, quando eu vier em junho pra cá, eu quero esse carro já com motor o C25XE, com tudo que dá. Eu vou ter que vir em junho aqui. Vai ter que vir, então tá. Eu vou ter que vir. Então tá, pessoal. Até mais. Espero que tenham curtido. Tchau. Tchau, tchau.